Muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa TV e News. Olha, eu quero agradecer a sua audiência durante toda essa semana ligadinho aqui no nosso programa, através do canal 24.2 pela TVC, a TV Cabo aqui para todo o sul da Bahia. Quero agradecer também a sua audiência, você ligadinho aí através do nosso canal do YouTube. Olha, se você ainda não faz parte desta grande família, a família TVI, é hora de você fazer a sua inscrição. Vai lá, faz a sua inscrição de forma rápida, gratuita e segura. Ou seja, todos os dias, assim que você assinar o nosso notificações, o nosso sininho vai chegar no seu celular. Todos os dias, a partir das 10 horas, a gente entra ao vivo com quadros e entrevistas super especiais. A gente fala sobre saúde, a gente fala sobre direito, a gente fala sobre democracia, política, empoderamento. A gente traz aqui também um pouquinho dos nossos trechos no nosso Instagram. Se você ainda não segue também, vai lá, TV Play Oficial. Entra no seu Instagram, segue a gente, TV Play Oficial. Se você também ainda quer deixar lá um feedback, quer que a gente traga uma personalidade, fale sobre um tema específico, deixa lá na nossa caixa de mensagens do Instagram, tá bom? Por lá a gente também deixa esses trechos de nossas entrevistas. Dá para você também estar baixando o nosso aplicativo pela galeria de app, é de forma gratuita. Você consegue ter lá todos os nossos episódios, tanto ao vivo quanto reprisados. Você consegue acompanhar os nossos quadros de segunda a sexta durante toda a semana. Dá para você estar se inteirando ali sobre as informações do mundo, tá certo? Olha, eu ainda não estou conseguindo ver aqui no visor, Silas, mas eu já queria chamar previsão, porque o tempo hoje amanheceu meio chuvoso e já deu aquela enxugada no clima. O clima já está aí, muito, muito quente. O verãozão deu as caras aqui no sul da Bahia. A gente sabe que essa época do ano de verão, a gente sente então aí esse momento de idas a praias, momento ali de cachoeira, rio. A gente ama, né, tudo isso. Então assim, agora, no dia de hoje, será que vai dar prainha pra gente? O que vai acontecer aí nesse final de semana aqui no sul da Bahia? Vamos agora ficar com a previsão do tempo, pra gente saber como é que vai ficar? Olha, nesta manhã de sexta-feira, 6 de dezembro de 2024, você nos assistindo de Ilhéus, a terra de Gabriela, a mínima segue com 24 graus e máxima de 31 graus. Não é esperado chuva, mas a probabilidade é de 5%. Itabuna, nossa terra querida, a mínima segue com 22 graus, máxima de 31 graus e a probabilidade de chuva é de 4%. Olha, você de Buerarema, a previsão também para lá é de dia ensolarado, um solzão bonito, mínima de 22 graus e 31 graus segue na máxima. A probabilidade de chuva é de 4%. Olha, você ligadinho aí de Itajuípe, Ibicaraí e Canavieiras. Itajuípe segue com o tempo firme, mínima de 22 graus, máxima de 32. Ibicaraí segue com mínima de 21 graus, máxima de 33 graus. E também Canavieiras segue aí com mínima de 24 graus e máxima de 30 graus. Olha, você ligado aí também de Salvador, Vitória da Conquista, Porto Seguro, a gente vai ver como é que segue o tempo também por lá. A nossa capital baiana, Salvador, segue então aí com o tempo firme. O tempo então segue com 25 graus de mínima e 29 graus de máxima. Porto Seguro segue com mínima de 23 graus e máxima de 30 graus, ou seja, o tempo tá muito, muito, muito ensolarado aí, um diazão de praia. Conquista segue também com o tempo firme, não é esperado então aí chuva durante todo o dia, o restante do dia, e segue com mínima de 16 graus e máxima de 29 graus. Olha, eu quero falar aqui com vocês sobre um assunto que está repercutindo nas redes sociais.
A gente, em toda sexta-feira, traz aqui esses assuntos que são virais ali nos aplicativos, Instagram, TikTok, em todas as mídias sociais. Sabe aqueles grupos de WhatsApp em que você encaminha, isso vai ganhando uma força. O que aconteceu? Ainda essa semana, uma mãe viajava ali com seu filho em uma aeronave, fazendo uma viagem ali intermunicipal. E o que aconteceu? Ela estava fazendo ali uma viagem e durante essa viagem, o filho começa a chorar e ela quer então que uma passageira se levante ali do banco, do seu assento e dê a prioridade para a criança sentar ali na janela, porque a criança estava chorando e queria sentar na janela. Durante esse episódio, alguns passageiros ali do avião ficaram bem nervosos e chegaram a comentar com a moça também que ela deveria entregar ali então o assento para a criança que deveria sentar ali no assento. E olha, o que está sendo falado aí então é sobre a moça, a calma, ela transparecia uma tranquilidade no olhar. Quando a mãe começa a conversar ali, algumas pessoas começam a filmar, ela então bota a mãozinha no queixo, encosta olhando pro pessoal, não reage a nada e só diz assim com a cabeça que ela não vai dar o lugar dela. Isso gerou assim uma polêmica nas redes sociais. Hoje a Jennifer Castro, que foi quem vivenciou isso, foi quem esteve aí então exposta nas redes sociais através desse acontecimento. Ela chegou aí a 3,5 milhões de seguidores no Instagram. E a gente fica agora aí querendo saber, né? Se nasce agora uma nova blogueira, um novo influenciador. Porque, assim, as pessoas, elas dão credibilidade a assuntos fúteis. É um assunto, assim, engraçado. A gente, às vezes, gera ali uma pergunta. E se fosse eu sentada ali naquela cadeira? Será que eu iria ceder o meu lugar para uma criança? Os comentários eram até bem engraçados. Olha, eu não estou cedendo o meu lugar no ônibus. Será que eu vou ceder o meu lugar no avião? Eu paguei tão caro. E realmente eu acho que as pessoas elas levam para um nível até que é muito grandioso. As pessoas, endeusam demais. As pessoas trazem ali uma coisa em cima disso. E também existe toda uma mídia, né, para querer ali as páginas de fofoca, as páginas de entretenimento, para gerar ali também um dinheiro, para gerar ali aquele ibope para cima da página. Então, assim, a Jennifer, ela era uma correspondente bancária. Ela já trabalhava ali na agência de um dos bancos aqui mais conhecidos no Brasil. E ela contou ali durante uma entrevista de que ela já tem o costume de lidar com os mais diversos tipos de pessoa. Então, que aquela situação ali dentro de um avião, ela já era esperada. Não é que era esperada que uma criança quisesse sentar no lugar dela e que ela precisasse levantar ali porque estavam todos pedindo. Mas de que se ela estava ali no avião com diversas pessoas, que sim, poderia acontecer. Eram pessoas diferentes, que ela não tinha convívio, ela não tinha contato. Tá certo? Então, assim, a gente fica agora aí sem entender um pouquinho do que acontece com as pessoas, que elas geram aí, então, esse ibope para cima das pessoas. Eu acredito que existem ONGs, existem causas sociais que a gente poderia engajar. A moça recebeu aí 3 milhões de seguidores, já tá famosíssima, né? Ganhando rios de dinheiro. Então, por que será que a gente não consegue engajar as causas sociais? A gente não consegue engajar ali o mês que traz conscientização. A gente está no mês importantíssimo que traz conscientização através do Dezembro Vermelho e o Dezembro Laranja. Então, por que as pessoas não falam? Tem um outro assunto também que tinha viralizado no começo do ano que é super importante, a Ilha de Marajó. A Ilha de Marajó que fica ali na Amazonas. E o que acontece? Ela recebe ali diversos turistas, é uma população que vive em vulnerabilidade, em pobreza extrema, é uma população ribeirinha, ou seja, que mora ali às margens do rio. A água é aquela casa palafita. A casa palafita é uma construção de madeira fixa dentro da água. Então, assim, quando o rio sobe a maré, o que acontece ali? Aquela água invade a casa, as pessoas perdem seus pertences, a qualidade de vida por ali também não é das melhores. Então, às vezes, as crianças, quando esses turistas estão ali se locomovendo através dos barcos, e o que eles fazem? Eles começam a jogam a bola, jogam algum item, jogam uma fruta,
que é para as crianças pegarem, ou dinheiro também. E a criança, então, tem um despertar ali, olha, tem interesse. Então, assim, é um jogo ali muito sujo e que, infelizmente, nós falamos sobre Marajó. Iniciamos o ano aí contextualizando, trouxemos música. Assim, quando eu falo trouxemos, é a população que quer se engajar em causas sociais, a população que quer ver uma diferença. Então, trouxe aí, né, um conhecimento, trouxe à tona uma cantora que ela, durante ali um espetáculo em um programa de televisão, ela traz então uma canção bem bonita e bem forte, uma canção que realmente leva a gente a refletir sobre. E aí o que aconteceu? Ela fez essa música, a rede social inteira parou para parabenizar e todo mundo sentiu ali no coração que aquela história realmente era uma história verídica, que era uma história que mexia com todo mundo. E ela então trouxe aí diversas imagens falando sobre Marajó. O que mais impressiona são as autoridades, o quanto elas são omissas. Aquelas crianças vivem uma situação feia, uma situação trágica. É um futuro ali encerrado. Ali em Marajó existe o tráfico humano, exploração sexual. Existem, assim, diversas coisas que enojam o ser humano. Então, quando a gente para de falar sobre assuntos como esse que têm relevância, e a gente pega uma situação em uma janela de avião para endeusar essa mulher, trazer ali 3,5 milhões de seguidores, todo mundo nas redes sociais comentando, fazendo foto ali, montagem dela com uma coroa na cabeça, queria ter essa calma, essa paz, rainha, te amamos, ela ganhar fã-clube, ela ganhar fãs. Eu acho assim que isso só mostra o quanto nós, quanto nação, não temos evoluído. A gente nunca aprende. Por isso que o Brasil nunca vai adiante. Começa nessas coisas que a gente acha que é pequeno, que a gente julga como pequeno, mas não é pequeno. A gente não pode estar passando pano para isso. Existem assuntos que a gente precisa falar, existem coisas que precisam ser debatidas, que as autoridades precisam então ali tomar rédea. O que acontece em Marajó é uma situação muito complicada. Para as pessoas se calarem, serem omissas, o governo federal ser omisso, o Ministério ali então da Criança, o Estatuto da Criança, o ECA, ele também deveria se pronunciar. Eu acredito assim que se o Brasil não se pronuncia, se a diplomacia brasileira ela não toma então aí uma média sobre o que vai fazer, porque ali existe um tráfico de crianças, ali existem crianças que somem de repente, ou crianças que realmente são vendidas a fim de exploração sexual, ou exploração ali dos órgãos. Então, assim, se o governo federal não toma um posicionamento, as autoridades locais sabem ali, o prefeito, o governador, eles sabem quem são as pessoas, existe um dinheiro por trás disso, existe a ganância, a ambição pelo poder, pelo querer mais. E quem sofre, infelizmente, é a população. Quem sofre são as nossas crianças que estão aí em situação de vulnerabilidade, as nossas crianças que infelizmente se encontram hoje ainda lá não sendo vista. É uma parte da população que é esquecida. Então, quando a gente fala ali sobre algumas questões sociais e que a gente vê uma mulher que teve uma reação só apática, não quis ceder o lugar para a criança, ela sendo tratada, endeusada, colocada numa posição tão superior na sociedade, de ela é uma deusa, ela é linda, ela é maravilhosa, arrasou. As pessoas, esses são os comentários, as pessoas falando ali no vídeo, e eu ficava observando o quanto a gente esquece a nossa realidade, o quanto a gente se apega com coisas fúteis, coisas do momento, coisas que acabam, que passam, né? Então, assim, é muito triste, é muito, muito, muito deplorante a gente ver uma situação como essa. Vermos que o Brasil não avança por isso, a gente não se preocupa com os nossos. A gente prefere ver um vídeo engraçadinho nas redes sociais, um vídeo que viralizou, um meme. A gente prefere ver uma fofoca de um famoso. A gente prefere ligar a televisão, escutar ali 1000 tragédias. Mas, poxa, será que eu não consigo enxergar que a pessoa que está em outro estado é tão digna de uma vida, de qualidade, bem-estar quanto eu? Então, será que a minha empatia serve com a mulher que estava ali sentada numa janela de avião, tem uma casa bacana,
tem uma qualidade de vida boa, cheia de saúde, tem o direito de ir e vir, faz o que ela bem entender. Uma criança que não sabe nem que dia é hoje, não tem noção ainda sobre a vida, está sendo ali explorada, está sendo vendida, traficada. E o nosso país continua omisso para isso. A Amazonas, ela é um berço de riqueza e de tragédias. Por que tragédias? A exploração infantil lá, naquela região ali, o Pará também tem muito disso. Por que existe aquela lenda do boto? Acho que vocês conhecem, eu acho que vocês devem conhecer. A lenda do boto cor-de-rosa, que ele sai ali na água, ele encanta as mulheres, ele faz com que elas fiquem ali seduzidas, apaixonadas, ludibriadas. E com o passar dos dias, de repente, aquela mulher aparece grávida. Só que aquele boto fica algumas horas ali na água, rondando por ela, e de repente ele toma forma humana e depois ele volta para a água e nunca mais ela o vê. E o que acontece com essa lenda? Essa lenda ela nada mais é do que para camuflar a exploração sexual infantil ali em toda a região ali de Manaus, do Pará. Então assim, as crianças elas engravidam por lá ainda muito novas, ainda muito cedo, e não tem ainda tanta noção, porque não tem tanto acesso às redes sociais, não tem acesso à educação, não tem acesso a nada que vá preencher aquela mente, trazendo informações, trazendo enriquecimento. Então é contado ali através disso. As avós falam que, porque nesses casos a maioria eram ali dentro da família mesmo que aconteciam esses abusos. E as avós então faziam o quê? Olha, foi um boto que saiu do mar e acabou ali, então, tendo esse filho com essa criança. E o boto voltou para a água, ou seja, não quer incriminar, não quer ir até uma delegacia prestar ocorrência, fazer nada, porque sabe também que não muda. Os interesses políticos ali e econômicos, tudo são embasados numa ambição que vende as almas dos moradores, que vende o suor, as lágrimas, o sorriso, vende tudo, 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 tudo. Então, assim, é toda uma história por detrás, é todo um contexto ali. O Amazonas tem uma riqueza, o Amazonas também tem mistérios ali dentro, que as autoridades precisam, então, se posicionar. Já que a população continua aí preferindo esses vídeos, a gente precisa, então, se posicionar quanto sociedade, a gente que continua enxergando, a gente precisa buscar das autoridades que se posicionem. Olha, hoje também é dia de entrevista aqui com o Gessi Rocha. Ele que é campeão brasileiro de resistência. Ele é campeão norte e nordeste e também está na vaga para o Mundial. Silas, ele já está aqui no link com a gente? Olha, ele já vai entrar aqui com a gente ao vivo para a gente bater um papo bem legal. Ele que vai falar aí sobre esporte, qualidade de vida, vai contar também um pouquinho aí da experiência. E assim, a gente fica no aguardo para que ele traga então aí esses momentos, porque ele é campeão, ele leva o nome do Brasil. E é o seguinte, quando ele leva o nome do Brasil lá para fora, quando ele traz também essa importância aqui para o Nordeste, quando ele põe aqui então, traz para vocês essas dicas também que eu quero que ele dê para a gente ter resistência. Ele é campeão em resistência, ele então que faz aí diversos esportes. E quando a gente fala sobre saúde, a gente precisa falar então sobre qualidade de vida. A gente tem que cuidar da nossa saúde, porque a vida passa tão rápido. Até ontem eu noticiava aqui com vocês uma tragédia onde as pessoas que estavam indo ali, os comerciantes, comprar novos itens para as suas lojas, e saíram 2 ônibus em comboio aqui de Itabuna à noite, no finalzinho da noite já. Eles saíram ali em direção a Tobias Barreto. Inclusive, já tem uma atualização de um morto também, de um novo óbito. De 4, passaram agora para 5 óbitos. A gente sente muito, foi uma tragédia que vitimou aí 5 pessoas, vítimas fatais, e continuam ali 25 no hospital em estado grave. E o que acontece? Esse ônibus saía ali em direção a Tobias Barreto, em Pernambuco, onde as pessoas compram ali, fazem suas coleções agora de Natal, a coleção de verão, a coleção para virada de ano. E o que acontece?
Quando eles estavam ali no percurso, uma carreta, ela virou, perdeu o sentido, o contexto ali na pista. O rapaz passou mal, ainda não foi falado sobre ele em si, como está o estado de saúde. Porém, ele não se sentiu bem, segundo informações, então perdeu o controle. E o que acontece? A carreta ficou deitada assim na pista de uma forma lateral, onde as pessoas não conseguiam identificar nem quem estava indo, nem quem estava voltando, se havia ali uma carreta, por conta da escuridão. A falta de iluminação na BR, a gente sabe que existe e que fica aquele breu realmente, existe uma escuridão ali enorme. E durante esse período ali, então, que eles estavam nesse comboio, um ônibus seguindo o outro, de repente, então, o motorista perde ali, não consegue enxergar e não consegue frear. Ou seja, ele bateu de cara, em cheio na carreta, e o outro ônibus também que vinha atrás bateu em seguida. Então, não conseguiu ali enxergar. Logo em seguida, a polícia rodoviária chegou, conseguiu então fazer ali o atendimento às vítimas, tentou preservar ali também a área, para conseguir entender o que de fato aconteceu com a carreta, como foi que esses ônibus bateram e para tentar ajudar também a população, né? Os cidadãos ali que estavam dentro do ônibus fazendo essa viagem. Então a gente fica muito sentido, a vida ela passa num piscar de olhos, a vida ela corre, a vida não tem tempo da gente ficar pensando no agora, de será que amanhã, mas tem que viver hoje. Tem que viver hoje. Essa imagem aí, ela mostra, ela comprova isso. A carreta, ela ficou desse jeito aí após as 2 pancadas de ônibus, né? Jogarem ela para uma ribanceira ali. Então é o seguinte, essa carreta, ela vinha ali no meio da pista, quando de repente o motorista perde então ali o sentido, perde o controle do carro. Olha as imagens aí do ônibus. Esse é um dos ônibus, a frente toda acabada, toda estraçalhada. Esse é o segundo ônibus já. A gente percebe ali que a frente do ônibus, do para-choque, o local do motorista foi todo destruído. Acredito também ali que houve um incêndio. Pelas imagens aí a gente consegue perceber ali algumas áreas escuras. Então, é um acidente tão fatal, um acidente trágico, vitima aí 5 pessoas, 5 óbitos já foram confirmados, atualizou ontem no finalzinho do dia para 5 pessoas. A gente espera que essa estatística ela não mude, que ela não aumente, que siga desse jeito. O restante das pessoas ali, elas estão então em hospital, sendo atendidas, passando ali por avaliação médica, para que fique tudo bem, a gente torça por isso. Olha, essa empresa também ali que traz, então, essas viagens ali para o Pernambuco com esses comerciantes, ela está fazendo uma vaquinha solidária para tentar, então, ali manter os custos, custear, então, ali toda a tragédia que foi feita, que aconteceu, um acidente realmente muito trágico. Então, essa empresa está fazendo uma rifa para ajudar ali no custeio também, para ela tentar se reerguer. E claro, fica todo mundo muito sentido. Os motoristas também não tiveram nenhuma... Eles não conseguem, então, ali ser responsabilizados. Talvez eles não possam ser. E eu acho justo até que não seja, mesmo que seja doloroso para as famílias, mesmo que seja doloroso para quem estava ali no ônibus. Mas era uma via muito escura. A BR-110, quem já passou sabe, é muito escura. E as pessoas não conseguem enxergar ali realmente o que está passando. Poderia ser que ele viesse também numa velocidade um pouco maior, com alguma pressa, cansado. Já era noite, mas poderia ser também que o farol estivesse baixo, ou que o farol não estivesse totalmente ligado ali, um deles estivesse, o outro não. Então, existem diversas oportunidades, outras também possibilidades ali, de outros fatores, uma falha no motor da carreta também. Então, assim, a gente vai aguardar agora a polícia elucidar o caso, para a gente trazer atualizações aqui para vocês, tá certo? Silas, o rapaz já entrou no link? Olá, Olá, bom dia! Bom Bom dia dia, de seja novo. bem-vindo! Obrigado.
Olha, primeiro eu queria entender quem é Gessi. Me conta aí um pouquinho sobre você, sua história. Jesse Rocha, sou baiano, natural de Mortugaba, mas moro atualmente em Vitória da Conquista. Sou campeão brasileiro de ciclismo de estrada, na verdade já tenho 3 títulos de campeão brasileiro. Fui campeão Norte-Nordeste esse ano também. E me classifiquei para o Mundial na Austrália, que acontecerá no mês de outubro do ano que vem. Sou ciclista profissional, né? Sou patrocinado pela Padim, empresa de alimentos aqui de Itabuna. E faço parte do programa Faz Atleta, que é um programa do governo do estado. E é isso aí, basicamente isso, sou ciclista. Olha, então você vai participar do concurso mundial no ano que vem, né? Pretende então Exatamente. trazer aí esse prêmio pra gente aqui pra Bahia. Com fé em Olha, Deus, esse é o objetivo. como é que estão aí os treinos? Há uma sequência? Como é que fica essa preparação, esse momento para um concurso a nível mundial, então? Acabei de chegar de um treino muito bacana. Eu treino em média 6 vezes por semana. Pedalo bastante. Esse ano eu já pedalei quase 24 mil quilômetros. É uma rotina bem intensa. Além de treinos, tem alimentação balanceada, fisioterapeuta. É toda uma equipe para poder dar o suporte. E sozinho você não consegue chegar ao alto rendimento. E sem falar no apoio que é essencial do patrocinador. Eu tenho alguns patrocinadores, a Padinha é o patrocinador principal, que é uma empresa que, através de um programa do governo do estado, chamado Faz Atleta, eles dão esse incentivo, patrocinam alguns atletas. Na verdade, o ciclismo da Bahia vem crescendo muito nos últimos anos, graças a esse apoio, esse incentivo. E por mais empresas, né, que apoiem o esporte, apoiem o ciclismo, que é um esporte maravilhoso, eu sou apaixonado, eu sou suspeito de falar que eu vivo o ciclismo, sou apaixonado pelo esporte. E estou aqui falando um pouquinho hoje sobre essa trajetória. Entender, receber também as dicas a gente, tanto eu quanto quem está em casa. Como que começa Sim. então aí a praticar esses exercícios para resistência? Existem ali algumas pessoas que têm um condicionamento diferente, existe também ali o corpo também que não consegue ter uma resistência. E como é que consegue então? É alimentação, só treino, treino e alimentação? Rapaz, é um conjunto de tudo. Na verdade, eu entrei no esporte, tipo, como hobby, pedalar, e aí me apaixonei. E hoje sou competidor, treino, tenho uma rotina bem intensa de treinos, alimentação correta. É todo um equilíbrio, né? Se você fizer, tem que descansar bem, tem que treinar bastante. Tem dias que eu faço 200 quilômetros de treino, então é uma rotina bem intensa. Fui aprimorando ao longo dos anos. Hoje eu sou um atleta já de 8 anos de ciclismo. Vim acumulando alguns resultados positivos, fui melhorando a cada ano e hoje, graças a Deus, sou reconhecido nacionalmente e no estado como atleta referência pelos títulos que já conquistei. Fui campeão brasileiro de contrarrelógio, campeão brasileiro de resistência e campeão norte-nordeste esse ano com 3 medalhas de ouro. Muito feliz com o desempenho. A cada ano eu venho buscando evolução, melhorar, treinar um pouco mais, procurar um treinador para estar aumentando meu nível. E é bem tenso, é bem difícil, mas é possível. No caso, quem está começando também, que quer entrar para o esporte, é apaixonante. A gente começa assim, com 10 quilômetros, 20 quilômetros, quando a gente vê, já está fazendo 100, 200. Então, o esporte, o ciclismo é um esporte muito empolgante. Olha, então eu queria entender também de você o que que te inspira, né, estar ali no ciclismo. A gente quando vê, às vezes andando aqui pela cidade, a gente vê ali saindo então alguns grupos. Tem um grupo aqui de mulheres que são ciclistas, eu acho super Sim. bonito. Elas com a roupa rosa e preto. E eu queria entender de você o que que inspira então vocês, o que traz essa inspiração, essa vontade de pegar ali a bike e caminhar e fazer então esses momentos acontecerem. Qual é a sua maior inspiração? A minha maior inspiração, desde quando eu comecei, é sempre buscar evolução, sempre buscar evoluir, ser melhor que foi ontem. Tem gente que eu me inspiro em alguns atletas profissionais e tal, mas a maior inspiração minha é tentar buscar sempre a evolução, melhorar, sempre um passo a mais cada dia. Então, graças a isso eu consegui evoluir bastante e venho sempre buscando melhorar. E quando você tem um objetivo X, eu quero ganhar tal prova. Quando você conquista aquela prova, acabou a motivação.
E tem dias que a gente está meio desanimado e tal. Eu sempre penso assim, não posso deixar de treinar, eu preciso evoluir, eu preciso melhorar. E a cada dia a gente vai evoluindo um pouquinho. Fora do Sim, Brasil. É o que? Áustria ou é Austrália? Austrália. O clima lá é diferente do nosso. A gente tem aqui um clima bem gostoso, né? Um calorzinho. A gente vai em alguns estados aqui, sente um friozinho e está ainda sob controle. Agora, o condicionamento físico, indo agora para outro país, os treinos seguem ali o mesmo? Ou existe alguma diferença para o corpo, então, se adaptar e não ter esse choque tão grande? Existe ou então é a mesma coisa? Existe sim. Cada prova tem um desafio diferente, percurso diferente, tem provas com altimetrias maiores, com mais subidas, provas mais planas, e a gente vai se adaptando de acordo com o objetivo, de acordo com a prova que a gente vai correr. Eu ainda vou ter que pegar o percurso, que a prova vai ser em outubro ainda do ano que vem. Então, quando estiver mais próximo, nos últimos 3 meses, a gente faz esse processo de adaptação, fazer treinos simulando a prova, com percursos parecidos, com temperaturas parecidas. Tipo assim, por exemplo, eu corri o Campeonato Brasileiro esse ano em Mato Grosso. Estava super quente lá, um percurso bem desafiador, mas para isso eu treinei aqui no horário de meio-dia, no sol quente, para poder estar adaptando o corpo a essas temperaturas diferentes. Porque quando você está adaptado, quando você está e já sabe o que te espera, você consegue ter um resultado melhor na prova. Então, E os esse treinos, sim. condicionamento. Os treinos também tem a parte de treino que é específico para cada prova, né? Uma prova que tem mais explosão, uma prova que é mais de resistência. Então, de acordo com a prova, a gente vai direcionando os treinos. Olha, uma outra coisa que eu queria entender então aí sobre você é: existem momentos ali onde o ser humano sente então um cansaço maior, então precisa estar ali com a família. Já aconteceu alguma coisa, uma situação assim adversa dentro do esporte em que você pensou em desistir? Rapaz, eu já tive algumas lesões que todo atleta passa por um momento de insegurança, assim, pô, será que eu vou conseguir voltar? Será que eu vou conseguir pedalar da mesma forma? Eu machuquei o joelho uma vez e aí foi bem, bem duro para mim, mas graças a Deus eu consegui me recuperar e voltar a ter bons resultados. Mas sempre tem, tipo assim, ninguém nunca está 100% motivado, sempre motivado. Independente do esporte, independente do que for, é do ser humano. Tem vezes que a gente está mais animado, mais motivado, e outras horas a gente precisa buscar ali a disciplina, a determinação para você conseguir continuar treinando, continuar pedalando, dando o seu melhor. Olha, outra coisa também é a questão do cansaço ali, tanto físico quanto mental. Sim, E eu sim, queria sim. saber de você, existe algum treinamento também ali, algum tipo de esporte que você faça também ali junto com o ciclismo? Existe também alguma outra atividade para estar fortalecendo então ali a sua mente, porque o cansaço vai bater uma hora da prova. E Sim, assim, a sim. gente precisa ter um foco. Sim, não, por incrível que pareça, meu ponto forte é a resistência. Eu gosto muito, eu sou apaixonado por treinar. Eu falo assim, a gente treina bastante, se dedica, se desgasta muito nos treinos para chegar na prova a gente sofrer um pouco menos. E sofrer vai de qualquer forma, a gente é apaixonado por esse negócio, a gente sofre no treino, sofre na prova, mas eu digo sempre, que quando a cabeça está boa, o corpo aguenta quase tudo. Então, se está focado na prova, está ali com a cabeça boa, o corpo acompanha. Então, treinos específicos longos, treinos que eu faço sempre, treinos de resistência, isso me ajuda a conseguir ter assim, essa cabeça no lugar na hora da prova para conseguir superar os desafios. Eles existem, Com certeza, os desafios existem, mas estão aí para a gente superar, né? Para a gente com colocar então certeza. aí o pé na porta, entrar e fazer e dar certo. Como foi para Sim. você então ter chegado hoje, né, a ser uma atleta de resistência, a ter então aí esse reconhecimento? Acredito que a trajetória não é fácil para ninguém, mas quando foi que você percebeu que realmente era o que você queria, que era algo que te trazia então uma alegria, uma emoção e além de tudo, além de ser um estilo de vida, é também um trabalho hoje. Então, quando foi que você percebeu que era ali algo: olha, materializei o meu sonho, é algo que eu quero, que eu posso e eu estou conseguindo?
Eu comecei sem muita pretensão, mas logo nas primeiras provas, pra você ter noção, a primeira prova do Campeonato Baiano que eu participei, eu fui campeão. Então eu percebi que eu tinha jeito para coisa, que ia ser um esporte que eu ia conseguir me destacar. O biotipo ajuda, eu sempre fui magro, sempre fui pratiquei esporte, malhei, aí fiz jiu-jitsu e quando eu comecei no ciclismo eu me encontrei, eu me achei assim, montava na bike, me sentia bem, me sentia feliz. E aí fui só evoluindo, fui melhorando. E na primeira vez que eu participei do Campeonato Brasileiro, eu participei de duas provas, eu fui quinto colocado na prova de contrarrelógio. E na primeira prova minha de resistência do Campeonato Brasileiro eu fui campeão. Foi assim uma sensação inexplicável, eu fiquei super feliz com o resultado. Foi onde virou a chave. Eu falei, poxa, eu tenho um futuro nesse negócio aqui, vou investir, me dedicar e graças a Deus, com muito esforço, não é fácil, a vida de atleta não é fácil, a gente tem que abdicar de muita coisa para poder estar bem, para poder evoluir. E aí eu fui, aos poucos fui melhorando, fui campeão baiano, e depois fui campeão Norte-Nordeste também, com a seleção baiana, e conquistei o título de campeão brasileiro, foi o que me fez chegar hoje a ser um atleta patrocinado, um atleta que tem hoje um retorno do esporte. Então, o esporte, você tem que se dedicar a ele, conquistar resultados, para depois você colher os frutos. Então, hoje eu estou colhendo os frutos de toda a dedicação, todo o esforço que eu fiz, todo o sacrifício para chegar onde cheguei. As fotos estão passando aí, essa foto do Campeonato Brasileiro, última agora 2024, foi maravilhoso, uma sensação assim incrível. Eu corri uma prova bem dura, uma prova de 100 quilômetros e chegar no final, você ganhar assim na linha, na disputa metro a metro ali no final, foi muito, muito bacana. Do Gessi Rocha, você que está assistindo, ele é campeão brasileiro de resistência, ele também vai estar ano que vem competindo aí a nível mundial, vai trazer, com fé em Deus, esse prêmio cá para o Brasil. Vai trazer esse Isso prêmio aí, aqui pra gente e a gente vai bater também um papo bem legal para você contar então essa experiência. E assim, com quando certeza. surgiu então essa vontade ali de você? Já era um desejo de criança ou veio despertar agora depois de adulto? Depois de adulto, eu pedalava mais só por hobby, novo. E aí parei, me dediquei ao trabalho e tal. E por incentivo de um amigo que já pedalava, ele, rapaz, bora e tal, me chamou para fazer um treino com ele. E aí eu fui, aí eu comprei uma bike mais simples e fui evoluindo, fui melhorando. E hoje me tornei um atleta profissional, né? Que hoje eu vivo do ciclismo. O esporte é benéfico para o nosso corpo, para nossa mente. Eu acredito que Muito. todos deveriam fazer ali, né? Buscar um esporte que goste. Qual é a dica então que você dá, já que você veio despertar então ter esse amor ali pelo esporte já na fase adulta? Qual é a dica então que você dá para a gente se encontrar no esporte? Saber Sim, qual que a sim. gente se identifica mais, por onde começar? Eu acho que o esporte em si, ele ajuda a gente na disciplina, ele tem vários fatores benéficos, além da saúde, né? Que melhora bastante a saúde. Pratique algum esporte, vai na academia, joga um beach tênis, vai para um correr, pedalar, nem posso falar, né, que já sou suspeito em falar de pedalar, mas procure um esporte que você se ache, se comece a fazer, praticar e acabe gostando, porque quando você pratica um esporte e você se encontra nesse esporte, você evolui, você melhora a sua mente, é um conjunto, não só a questão de saúde física, mas saúde mental. O esporte é maravilhoso, o esporte é transformador. Esporte ele muda a vida, na verdade. Você fazer ali o esporte, você buscar então a qualidade de vida. Eu acho que hoje, Sim, então, nessa era, a gente vê a população ali entrando em depressão, muita gente com essa tristeza. Eu com certeza. acredito que essa dose de dopamina, de adrenalina, do querer ali estar perto, e também dá para fazer boas amizades, né? Nessas correrias da vida. Deu para fazer já muita amizade por aí? Maria, muito, o Brasil todo, na verdade, a gente viaja muito, né, para competir e acaba conhecendo, fazendo amizades. Eu digo sempre que eu não tenho adversários, eu tenho colegas de ciclismo, colegas de esporte que a gente está ali disputando, mas buscando sempre cuidar do colega,
nunca com deslealdade, nunca fazendo nada para prejudicar o outro, mas cada um dando o seu melhor e que vença quem estiver mais preparado, né? Eu acho que esse é o intuito do esporte, esse é o intuito da competição. O principal competidor, o principal adversário seu vai ser sempre você mesmo. Então, quando você está bem, quando você está com a mente boa e tal, o resultado aparece. Uma outra dúvida em relação a esse tempo que tá quente, né? O tempo tá quente. Durante essas E, provas, então, com esse calor, como é que funciona ali a parte da hidratação também do corpo? Porque o corpo tá em movimento constante, tá fazendo ali e do máximo, né? Então, como é que funciona? Existe um preparo ali antes ou... existe, existe sim, a gente faz treinos específicos para isso. E também tem a questão do apoio, né? A gente sozinho, a gente pode até chegar longe, mas com apoio, com incentivo, a gente chega bem mais longe. A equipe ajuda, inclusive lá em Mato Grosso, que estava muito calor lá, a gente precisa se hidratar bem e teve todo um suporte, todo um apoio da equipe. Eles estavam lá, tanto o dono, até o dono da equipe estava lá, e eles me deram todo o suporte necessário, me deram apoio, água, água de coco. Então tem que ter hidratação, a hidratação é essencial para você chegar no final da prova e ter forças para poder disputar ali aquele sprint final. E se você não se hidratar, aí já era. A cãibra começa a chegar e a pessoa começa a sentir e não consegue performar da melhor forma. Falar sobre as lesões, então acredito eu que ali durante a corrida pode acontecer. Já aconteceu com você alguma situação dessas de ter que abandonar então ali a competição? Rapaz, eu já te senti bastante em algumas provas, mas graças a Deus nunca deixei de completar uma prova. Sempre completei, sempre consegui finalizar. Às vezes a gente não se sente tão bem, como teve algumas etapas esse ano do Campeonato Baiano. Eu estava vindo de lesão, vindo de uma gripe forte, eu peguei uma virose. Então, quando você está no alto rendimento, quando você está ali disputando com os melhores, qualquer coisa que desequilibra sua saúde e você não consegue dar o seu máximo, você acaba sentindo. Eu senti bastante cãibra em uma das competições. É uma coisa que é uma defesa do corpo, né? Você começa a passar do seu limite ali, e aí a cãibra te trava, fala, ó, peraí que você tá saindo do limite aí. E aí teve algumas provas que eu senti bastante a cãibra, mas consegui terminar, consegui completar, inclusive algumas pegando pódio, mesmo sofrendo ali, que na verdade todo mundo está sentindo, né? E aí a lesão em si, assim, lesão mesmo para não completar, graças a Deus eu nunca tive, não. Já caí, já me ralei todo, teve provas que eu terminei todo machucado, mas mesmo assim consegui completar e dar o meu melhor. Olha, então a gente agora teve essa entrevista esclarecedora, falando aí sobre os pontos, né, principais do esporte. O esporte ele muda vidas, ele desperta aí então tanto a autonomia da pessoa, a pessoa se torna uma pessoa diferente. Eu acho que a disciplina, a resistência, a constância ali no esporte traz vários ganhos, tanto mental quanto físico. Existe a parte da saúde, existe a parte estética também, você consegue ter ali um bom rendimento. Então, assim, eu queria te agradecer aqui pela nossa entrevista, o nosso bate-papo. Queria falar o seguinte, que quando você vier de lá com esse troféu, que você agora tem que trazer esse troféu aqui pra gente, a gente bate esse papo A pra você responsabilidade é contar. grande, hein? Agora vai ter que trazer. Olha, Pronto, Gessi, eu volto queria te sim. agradecer. Hum, Eu queria te pode agradecer aqui falar. pela sua entrevista, desejar boa sorte, dizer que a gente vai estar torcendo aí por você então. Você avisa Obrigado. aqui pra gente, pra produção, tá? Quando você estiver lá. Manda as fotinhas também pra gente mostrar aqui pro pessoal, porque a gente tem que Ok, torcer, engajar pelos nossos atletas, né? com certeza. Eu agradeço pelo espaço, fico muito feliz em poder falar um pouquinho sobre esporte, que é uma coisa que eu amo. Com certeza estarei sim aqui falando sobre a prova. Espero estar mostrando aqui o troféu, a medalha de campeão mundial. E eu sei que é um caminho difícil, é um caminho árduo, mas os frutos venham colhendo bons frutos. Queria agradecer pelo espaço e pode contar comigo sempre para a gente falando sobre esporte, é uma coisa que é maravilhosa, transforma vidas, né? Então, forte abraço a todos, fiquem com Deus, viu? Obrigada, Gessi. Até a Valeu, próxima. tchau, tchau. Olha, então aí falamos sobre esporte com o Gessi, ele que deu dicas aí especiais, ele é campeão de resistência,
ele traz aí uma bagagem muito interessante. Então, para você que está um pouco aí perdido na vida, não sabe por onde começar, dê o primeiro passo, levanta lá da cama, larga o sofá, o celular, vai se exercitar, vai se movimentar. A vida é bonita, a vida é bela. A gente que precisa agora aproveitar o hoje, viver o agora. Você está com saúde, busque então aí melhorar a sua condição física e mental. O esporte ele traz resistência, disciplina, ele melhora em tudo. Hoje também iremos bater um papo bem legal com a MasterChef, a Rafa Carvalho. Ela que trabalha aí com festas, com eventos, ela é MasterChef e ela participou do programa MasterChef da Bahia. Tá? Então assim, ela que vai estar aqui conosco já para bater esse papo bem bacana, contando um pouco aí da história dela, o trajeto, como é que foi. MasterChef é um programa ali onde reúne algumas pessoas e elas precisam competir entre elas quem entrega ali os pratos com excelência. Existem ali alguns profissionais já dessa área que eles são muito exigentes, por sinal. E eles então ficam ali passando as receitas, as dicas do que fazer. Vem para uma bancada, aguarda a apresentação dos pratos. Então ali todo mundo que está participando, os participantes se dirigem até a mesa, leva ali o prato e é julgado. Então, assim, a arte do cozinhar é muito bonita. A gente consegue envolver ali memórias afetivas. Existem pratos que a gente come, ou cheiros, assim, de uma comida que você sente, e você lembra da casa de avó, da casa da mãe, do pai, da família reunida. O Natal, por exemplo, a ceia ali de Natal já tem um cheiro familiar, né? Quando você sente ali aquele cheirinho do arroz, quando você sente ali o cheirinho da maionese feita também. O panetone desperta essa sensação boa de infância, de felicidade, de ingenuidade, de pureza. Então, tudo isso vai linkando uma coisa com a outra. E a cozinha, a arte do cozinhar, a arte da gastronomia, ela é muito bonita. Ela envolve família, ela desperta ali prazeres que são, cara, muito bacanas. Muito, muito, muito mesmo. Quando a gente come um prato bom, quando a gente come uma comida bacana, a gente sente ali, né? Você viaja a outras dimensões naquele local que você está. Você consegue sentir ali e sobrepor, então, a sua vontade, a sua alegria. Existem pratos que despertam ali a sua felicidade. A gente, quando tá bem cansado durante o dia, fala... eu queria ir para casa agora, comer alguma coisa, deitar e dormir, ficar no sofá. Quando a gente está já mais tristinho, né? Eu queria comer um doce. A mulher, por exemplo, ela tá naqueles dias mais tristes. Hoje eu queria comer um doce, um bolo, um brigadeiro. Então, são memórias que a comida, que a gastronomia, ela desperta o acalento. O brigadeiro, por exemplo, é um acalento. O brigadeiro é algo que é tradicional, é um doce tradicional que traz ali uma sensação gostosa de viver de novo, né? Quando você morde, cada mordidinha ali do brigadeiro é um acalento diferente. Então ela vai bater esse papo bem legal aqui conosco. Silas, ela já conseguiu entrar? Bom dia! Bom dia. Oi, Rafa, tudo bem? Olha, você tá aí no seu carro, no seu transporte. E eu queria que você falasse pro pessoal quem é Rafa Carvalho, contasse um pouco aí da sua trajetória, quem é você, para quem tá em casa nos assistindo. Bom, como vocês estão vendo, eu tô aqui em atividade, sou a Rafa, cheia de atividades. Achando pouco, esse ano ainda iniciei mais a minha vida, que foi o MasterChef. Eu vou contar um pouquinho bem resumido da minha história, tá? Eu sou casada há 20 anos, mãe de 2 meninos, né? Um de 15 e um de 11. Sou nutricionista, sou empresária e participei esse ano do MasterChef Amador, né? Meu amor pela cozinha, pela culinária é tão grande que não se estendeu apenas à festa, né? A culinária de festa. Eu tenho uma culinária também que é muito afetiva. E aí, sendo fã do programa MasterChef, me inscrevi
E aí esse ano participei, tive a honra de participar desse programa e aperfeiçoar um pouco mais a minha culinária. Levou você aí a combinar a nutrição e a culinária, né? Já que a nutrição traz aí um pouco da explicação da sua alimentação e você traz o amor ali, o afeto nessa sua culinária, nas suas entregas ali pro pessoal. Na realidade, eu tenho 2 anos que me formei como nutricionista. A nutrição foi sempre meu sonho de infância, sabe? Quando você diz assim, quando eu crescer eu vou ser... Eu falava, quando eu crescer eu vou ser nutricionista. Eu tive uma infância muito carente, bem, né, escassa, vamos dizer assim. E aí, com isso, eu precisei trabalhar. E aí eu entrei no mundo das festas. E com o passar do tempo, né, festas, foi que eu tive como pagar a minha faculdade de nutrição. E aí acabei levando à frente esse sonho. Hoje eu atendo como nutricionista e meu amor pela comida, né, pela culinária, só aumentou. Surge essa participação no MasterChef. É um programa bem desafiador, né, Rafa? Verdade. Meu esposo, né, o Marcos, ele é chefe de cozinha, atuando no momento, mas já foi coordenador do curso de gastronomia. E assim, quando eu casei, eu não cozinhava nada. Então, meu primeiro estágio foi realmente dentro de casa, com um chefe de cozinha super exigente. Então, nunca a comida estava boa, sempre estava salgada ou faltava um tempero. Então, assim, o meu primeiro professor foi meu marido. E aí, eu fui aperfeiçoando a minha cozinha em casa, com comidinhas caseiras mesmo. E o MasterChef surgiu na minha vida porque eu sou fã do programa. E nenhum desses programas eu assistindo, eu falei assim, vou me inscrever. Aí eu lembro que meu marido falou assim, você vai se inscrever, então me inscreva. Eu falei, não, você não. Você já é chefe, é amador, querido. Eu sou amadora. E aí eu já tô chegando, viu, gente? Pra parar esse rolar aqui do volante. E aí eu acabei me inscrevendo, muito despretensiosamente. Mas fui passando as etapas e passando as etapas a gente vai ficando mais confiante. E aconteceu, né? Tinha participado, eu acho que é uma experiência única que mudou, né? Teve uma Rafa antes, uma Rafa após o programa. Qual foi o seu maior desafio lá, Rafa? O maior desafio, sem dúvidas, é estar longe da família. É lindo o que aparece no programa, mas assim, tem um tempo de seletivo. E para mim que sou daqui de Salvador, né, da Bahia, estar em São Paulo, eu fiquei quase, acho que 3 meses, né, entre as seleções, porque são muitas etapas mesmo, sabe? Não é fácil entrar, é super concorrido, competido, você passa por várias seleções com chefes renomados de cozinha e difícil, desafiador foi estar longe da minha família. Encontrar ali distante, né? Não ter esse contato com a família. Agora, uma coisa que eu queria saber de você. Existe algum mito aí, Rafa, dentro da gastronomia ou dentro da nutrição que você queria desmistificar aqui pra gente? Tem vários mitos, né, na gastronomia. As pessoas falam assim, não coma isso que isso engorda. Então, assim, não são comidas que engorda, é a forma que você se alimenta e que você leva a sua rotina que faz com que você engorde. Né? Isso é uma coisa que eu tenho desconstruído muito no consultório, né? Os pacientes, eu não vou comer, por exemplo, um hambúrguer porque hambúrguer engorda. Não, um hambúrguer não engorda. Eu acho que a frequência de tudo que a gente vai comendo ali, né, Rafa, que vai... A rotina, a forma que você se alimenta, né? Olha, uma outra pergunta aqui, Rafa, pra gente já ir finalizando. Eu queria entender sobre a apresentação dos pratos. Como é que você, então, elabora ali? Porque a percepção que a gente tem quando a gente observa esses pratos realmente de dar água na boca. Então, como que você elabora ali?
Tá, então, assim, a gente realmente não sabe o que vai fazer, o que vai produzir. É tudo uma caixinha de surpresa. Quando chega na hora no programa é que a gente fica sabendo o que vai precisar cozinhar. Então, assim, é uma grande caixinha de surpresa mesmo, como aparece, tá? A gente não sabe absolutamente nada. A minha irmã já me liberou, eu tô dando entrevista a Rafaela. Isso. Então, assim, é uma caixinha de surpresa, o MasterChef. O que é legal, né? Dá aquele frio na barriga, você chega, você não sabe o que é que vai ter de tempero, o que é que você vai fazer, qual louça que você vai colocar. Então é tudo, você descobre tudo na hora. Bacana, né? Mas pura adrenalina também, você não sabe como entregar, o que vai fazer realmente. Eu queria saber qual foi a sua experiência, o que você leva agora de aprendizado dessa fase que você viveu, Rafa? Ó, na realidade, eu fui a primeira eliminada do programa, né? Eu fiquei doente. Claro que as câmeras e tal não dá pra você saber, mas a primeira gravação do programa mesmo, propriamente dito, eu estava doente, né? Mas assim, foi uma fase que eu aprendi muito como mulher, como mãe. Foi um momento que eu tive o momento Rafa sozinha, né? Como eu falei, foram 3 meses, apesar que só parece acho que 2 gravações, mas existe um bastidor por detrás do programa. E pra mim, eu nunca tinha ficado sozinha. Então, assim, eu aprendi a me virar, a me conhecer, né, enquanto pessoa mesmo. Eu nunca tinha andado de metrô, então pra mim foi surreal. Eu ficava pra cima e pra baixo em São Paulo de metrô. Achei isso fantástico. Então houve um amadurecimento pessoal, sabe? De dizer que eu sozinha eu consigo, eu posso. Olha, então, o que você traz agora aqui para Bahia, então é esse sentimento, né, de você consegue, você pode. E quais são os seus projetos, Rafa, para começar 2025 aí bem com o pé direito? O que você tem de novo pra gente? Então, o pessoal da Endemol renovou meu contrato. Então, eu tô com contrato ainda com o MasterChef por mais um ano. Eu espero surgir novas propostas e, enquanto isso, aqui na Bahia, eu continuarei atuando como nutricionista. Eu atuo em 2 clínicas aqui em Salvador. Atuo também de forma online, atendendo todo o Brasil. E eu tenho a minha empresa de festas, né, há 10 anos. A gente pretende continuar aí para 2025. A gente deseja sucesso para você, que você venha aí, então, 2025 trazendo diversas oportunidades para você, para sua vida. E dizer para você que foi ótimo ter você aqui. Desejamos então aí um ano novo, feliz, abençoado, próspero. E que em breve você traga aqui, que você venha aqui no nosso programa para fazer também uma apresentação desses pratos pra gente. Porque não dá só para assistir aí com água na boca, a gente também quer provar, Rafa, sentir então esse tempero aí baiano. Tá certo, muito obrigada. Peço desculpas porque eu tava aqui meio no trânsito, Sim. mas agradeço a vocês o carinho. E sim, vamos fazer uma comida baiana, um caruru, né? Foi essa a minha ideia de entrar no MasterChef e levar a nossa culinária, que é tão rica, né? Que é tão afetiva. E essa é a minha bandeira, né? De levar a nossa Bahia para o Brasil. E tem conseguido, né, Rafa? Vai dar ainda mais certo. Em breve, espero que a gente bata esse papo aqui de novo, fale aí sobre projetos, você traga aqui novidades pra gente. Quero te agradecer, Rafa, e deixar um beijo especial. Tchauzinho, um ótimo dia aí pra vocês. Olha, batemos aí um papo então com a Rafa Carvalho, ela que foi participante do MasterChef 11, trouxe aí então um pouquinho da sua bagagem aqui pra gente. E hoje também é dia do quadro O Assunto É com Kleber Torres, ele que vai trazer aqui uma entrevista bem especial. Então agora ficaremos com o quadro O Assunto É de Kleber Torres.
Estamos começando mais uma edição de O Assunto É. Dessa vez trabalhando com Breno DJ, que é engenheiro civil, é engenheiro de produção e trabalha com música desde os 8 anos. Como é que começou a música na sua vida e como é que é essa história do DJ? Então, primeiramente, muito obrigado por aceitar, né, a minha presença aqui na TVI. É uma grande honra estar aqui com vocês no programa O Assunto É. E a música começou na minha vida quando eu me mudei de bairro lá em Ilhéus, né? Eu morava na Itabuna e aí em 2004 a gente foi lá para a Zona Sul. E tinha uma escolinha que no turno oposto ela tinha aula de teclado e flauta, que normalmente é o que você aprende quando você está iniciando na música, né? E aí, esse que foi o caminho. Eu sempre gostei de som, eu sempre gostei de mexer nas fitas de meus pais e tudo. Mas foi aí que começou realmente o ensino da teoria musical. Sim, e como é que casa teoria musical e engenharia? Não, a engenharia ela está presente em tudo, né? Seja, por exemplo, agora nesses microfones que a gente está usando, houve toda uma pesquisa de desenvolvimento em engenharia para que ele consiga captar a nossa voz da melhor maneira, né? Como esse sinal vai chegar para a galera que está nos ouvindo agora lá no nosso YouTube. Como também a produção de imagem com câmeras e tudo, desenvolvimento tecnológico e tudo, né? Com certeza. Você é um millennial, vem desde 2019 animando festas, eventos e tal. Quantos eventos você já realizou? Com quantas pessoas? Olha, já são mais de 200 eventos. O maior evento que eu fiz foi um show no Centro de Convenções. Foram mais de 2.000 pessoas. Mas hoje eu estou mais voltado a tocar em eventos cerimoniais, ou seja, casamentos, aniversários, formaturas. Os 15 anos, né, que também não deixa de ser um aniversário, mas é uma data bastante especial. Então, eu estou mais agora em locais um pouco reduzidos. Que tipo de música você gosta? Qual é a música que você mais gosta? Assim? Olha, o que eu gosto de ouvir é algo bastante variado, né? Eu vou muito pro rock progressivo, eu vou muito pro reggae, pro forró, né? Principalmente esse forró eletrônico ali que surgiu no final dos anos 90, Calcinha Preta, Limão com Mel, essas bandas aqui. Inclusive aqui na região a gente teve Lordão, né? De grande sucesso, ainda tem, na verdade. Mas quando eu me proponho a trabalhar com música, eu toco o que o meu cliente está pedindo para ouvir. Então eu sempre procuro fazer uma entrevista com ele antes, ou então no mínimo pedir para que ele selecione, escolha aí 20 músicas, para eu entender qual é o seu gosto musical. Seja o mais variado possível, que aí eu consigo fazer um show exclusivo para você. E na média, o gosto do brasileiro, qual é? A música de sofrência, é o quê? Olha, aqui na região, os mais jovens gostam muito do brega, né? Da bregadeira, não é nem o brega que a gente conheceu ali nos anos 80, 90 com Amado Batista, com Zezo, né? Com tantas pessoas que tocaram com teclado arranjador, né? Mas é mais o 99 no beat, é o boyzinho, essas coisas que tocam muito hoje em dia. Kevin. Né? Kevin ou Chris, aí já é o funk. O funk também é uma boa pedida nas festas, né? Acaba saindo muito. Agora, quando eu tô fazendo para um público mais de 30 a 40 anos, normalmente aí vem muito o arrocha. Né? Vem muito principalmente o arrocha lá do início, com Pablo, com Asas Livres, né? Com Capricho, né? Que é aqui regional, com Top Gun, que também está em atividade até hoje lá em Ilhéus. Então, acaba variando de acordo com a geração que eu tô lidando. E aquele povo pede também música dos anos 60, dos anos 80, aquele rockzinho antigo. Tal. Aí também já sobe um pouquinho mais a geração. A geração um pouquinho mais atrás também pede muito, né? Principalmente Roupa Nova. Eu ouço também pedido de Os Mutantes, Roberto Carlos também. Agora mesmo eu vou fazer 15 anos no início de janeiro, já no dia 4, onde a valsa com o pai vai ser o som de Roberto Carlos, né? Então, acaba sendo muito variado de acordo com quem está me pedindo a música. Agora você disse que trabalha com inovações, você trabalha inclusive com fogos que não provocam chão, não provocam incêndio. Como é que é isso? Como é que é essa tecnologia? Não, quando a gente trabalha com eventos, pelo menos na minha concepção, é sempre importante pensar em 3 coisas, que é segurança, confiabilidade e exclusividade. Segurança é porque eu sei que o que eu vou estar fazendo não vai gerar qualquer tipo de malefício, de injúria, de acidente enquanto eu estiver trabalhando. Confiabilidade é muito importante porque eu sei que o que eu vou fazer vai funcionar. Eu não tenho que tentar 1, 2, 3 vezes, ele tem que funcionar de primeira. Imagina num casamento, eu chego no momento de disparar os fogos quando a noiva está saindo da cerimônia e ele não funciona, ele precisa funcionar. E isso vale não só para os fogos, mas também para a iluminação, para a sonorização e tudo mais.
E a terceira coisa, que é a exclusividade, que vem quando eu falo que eu sento com o cliente para escolher a música, quando eu tento entender o que ele gosta de ouvir. E se tratando dos fogos, o material que eu trabalho, que é bastante comum em shows maiores e tudo mais, a gente conhece ele como gerbe. É uma carga, igual quando você compra os fogos de fim de ano, você dispara, é uma vez só que você usa. Só que ele acaba sendo muito mais caro por ser um material que não produz fogo, ele produz chama. E para o nosso público, chama e fogo são coisas distintas. Chama é o estético, é o visual, enquanto que fogo é o calor. Então ele dá o visual do fogo sem o calor do fogo, né? Então é um material que inclusive eu estou estudando no mestrado, que você inclusive recebeu uma convidada aqui, Larissa Alves, né? Foi Larissa. Eu estou fazendo o mesmo mestrado que ela. O evento de vocês de engenharia no fim de outubro, começo de novembro. Exato. Então eu comecei na área acústica, agora eu estou fazendo uma pesquisa relacionada à pirotecnia, até para eu conseguir trazer dados confiáveis e feitos em laboratório para ter ainda mais confiança no material que eu estou trabalhando. Já teve um casamento na Turquia que teve um incêndio provocado por um fogo desse artifício. E também temos no Brasil o caso da Kiss, Boate Kiss, que há 11 anos atrás incendiou 242 mortos, 636 feridos, muitos ainda com sequelas até hoje, e que até agora pouca gente foi presa, pouca gente punido. Mas, em termos de tecnologia, aquele acidente podia ter sido evitado? De que forma? Com certeza. E ali a gente não pode nem chamar de acidente. Infelizmente é um crime, né? E uma das coisas que eu falei é que esse tipo de fogo, né, esse tipo de pirotecnia é muito mais caro em relação ao que a gente trabalha no final do ano. Aqueles fogos que você vê disparando na orla da sua cidade, das grandes capitais do Brasil. Porque ele tem esse princípio de não causar incêndios. Por isso é uma tecnologia que acaba sendo mais cara. Partindo desse pressuposto, com a mania que o pessoal tem de querer economizar em tudo, né, a avareza, é muito mais fácil, por exemplo, você comprar uma caixa de rojão 12 tiros do que um gerbe. O valor é o mesmo. Então o cara pensa, pô, eu tô comprando mais, né? Então eu vou no que me dá mais custo-benefício, em teoria, né? Só que no caso, era um ambiente interno, onde não era adequado para a propagação daquele material. O isolamento acústico das paredes de lá era impróprio para a propagação do fogo, então ele conseguia deixar ainda mais propício para que as chamas se espalhassem, né? A verdade é que ainda não saiu todo o resultado dessa investigação, né? Como o senhor mesmo disse aqui, ainda não temos todas as pessoas que foram realmente condenadas por esse crime que aconteceu lá, então é até difícil eu poder falar algumas coisas aqui e acabar correndo o risco de ser processado, né? Mas com certeza ali foi um crime que foi motivado por economia porca, infelizmente. Quer dizer, as portas fechadas, tudo. E tem também problemas até em tecnologia, até a pintura, né? Tem certos tipos de pintura que são suscetíveis ao fogo, né? Sim, sim. Teve um prédio de 30 andares, 20 andares na Inglaterra, que morava famílias populares, e que pegou fogo, morreu gente em cima disso, por causa da pintura do lado externo que pegou fogo. E virou um sinistro. Sim. E no caso lá da Boate Kiss também, houve também o despreparo, né? Porque, por exemplo, assim que acontece, o que é relatado, né, para a polícia, para a mídia, é que os seguranças barraram a saída de quem estava dentro da boate, né? Isso por quê? Porque, você quer sair sem pagar e não sei o que, me mostra a comanda, sendo que na verdade estava acontecendo ali um sinistro gravíssimo, né? Então isso também atrapalhou a evacuação de todo mundo que estava lá dentro da boate. Teve inclusive um caso de um cidadão que ele conseguiu se salvar ficando dentro do freezer, porque quando há combustão, né, quando você tem o incêndio, ele consome oxigênio, né? Para você ter a combustão, você precisa do combustível, o comburente, e você precisa da faísca, né? Você já tinha a faísca, você já tinha o combustível, o comburente era o oxigênio. E aí ele se prendeu dentro do freezer para continuar respirando, mesmo que ele saísse de lá com a hipotermia, e aí ele conseguiu sobreviver. Quer dizer que a tecnologia pode ser adotada e criar condições de segurança para todo mundo nos eventos. Mas você tem falado em inovação nos seus espetáculos. Como é que você investe nessa inovação? Quais são as inovações que você bota aí para 2025? Olha, a questão da tecnologia vir a ajudar a gente ter mais segurança, a gente trabalhar com mais confiabilidade nos eventos, isso daí
para mim, é fundamental, a gente precisa fazer. Agora, quanto à inovação é algo muito amplo, né? E eu acredito, meu ponto de vista, né, existem vários conceitos do que é inovação, isso é muito relativo, mas no meu ponto de vista, inovar está muito aplicado a um contexto. Então, por exemplo, se numa escola de uma zona rural, o professor ele conseguiu pela primeira vez dar aula com um projetor, integrando tecnologia, conseguindo dar uma aula com um aspecto multimídia, e ali isso nunca aconteceu, ele inovou. Né? Por mais que há 10, 15 anos isso já seja feito em capitais, em cidades de regiões metropolitanas. Então, a minha proposta é trazer algo que seja diferente daqui do que é feito na região e que seja confiável. Então, por exemplo, quando eu estou trabalhando com esses fogos, é algo que ninguém tinha visto numa apresentação de DJ para cerimoniais aqui na região, né? A não ser em eventos muito grandes. Então, eu trouxe uma inovação para aquela realidade, para aquele contexto. O trabalho do DJ tem um protocolo? Por exemplo, você chega e inspeciona o palco, a infraestrutura do palanque, se tiver um palanque, a estrutura do som. Como é que funciona esse protocolo? Não, com certeza. E eu sou formado em engenharia de produção pela UESC, como o senhor falou. Eu não precisava ser engenheiro de produção para ser DJ. Mas já que eu sou, por que não trazer conceitos da área que consigam me ajudar a trabalhar melhor, né? E na engenharia de produção você tem uma coisa muito interessante que é o estudo de tempos e movimentos, onde você tem um tempo de setup, que é o quê? É o tempo que você demora para aprontar ali o seu ambiente de trabalho, né? Então, você estudando quais movimentos você vai utilizar, qual sequência de equipamentos você vai montar, você consegue ter um resultado final onde você tem novamente mais confiabilidade, que é a palavra que eu sempre vou rebater. Então, hoje eu sei que minha montagem de palco vai demorar cerca de 45 minutos. E a desmontagem vai demorar cerca de 1 hora, porque eu já estou fazendo pós-show, então eu estou mais cansado. E eu sempre faço a montagem dos equipamentos e a desmontagem da mesma maneira. Isso faz com que eu não quebre meus equipamentos, porque eu vou sempre guardar do mesmo jeito, nos mesmos locais, e também que eu não perca. Eu era uma pessoa que eu perdi até celular. Hoje em dia isso melhorou muito. Já melhorou, né? Não, melhorou demais. E como são equipamentos muito caros, né, é importante que a gente consiga guardar eles com segurança. Mas você também foi professor de matemática. Como é que foi essa... Eu passei pela área da docência, né, porque assim, eu entrei na UESC em 2015 para fazer engenharia elétrica, né. Eu meio que escolhi por eliminação. Eu não queria fazer direito, eu não queria fazer nada de saúde, e não via graça na docência até então, né. E fazendo engenharia elétrica, o curso me deixou em choque, né? Resolvi mudar para produção, para eu conseguir ainda convalidar muita coisa do que eu tinha feito. E nesse processo, eu sempre trabalhei, né? Eu sempre trabalhei de muita coisa. Eu trabalhei já com rádio, já tive um programa na Rádio Baiana, a M1310 lá em Ilhéus. Eu já trabalhei com internet, né? Eu já fui motorista Uber, eu fui o primeiro motorista Uber aqui da região Ilhéus-Tabuna, né? Grande mérito, tá vendo? E nesse meio termo, eu descobri a docência. Eu dei aula, inclusive, aqui em Itabuna, no Senhora Santana, né? Ali do lado do Galileu. E fui dando aula de matemática na Universidade para Todos, em diversas escolas daqui. E foi algo que eu gostei muito. É tanto que o mestrado que eu estou fazendo hoje, além da pesquisa, é almejando também a docência no ensino superior. É que você vai compatibilizar uma coisa com a outra. Sim, agora você sim. Na internet também, você tinha um programa também, né, de DJ. Era isso mesmo, é o programa que eu fazia na rádio. E outro aspecto de inovação, né, a gente fazia um programa multimídia. O programa era transmitido tanto nas ondas da frequência da amplitude modulada, né, a AM, quanto também pela internet. E aí tinha já a câmera, tudo muito. O estúdio era bastante mais humilde que esse aqui, né? Aqui vocês têm uma estrutura realmente de primeiro mundo. Mas a gente conseguia fazer um programa multimídia e era muito legal. Era de férias com o DJ. Eu fiz esse programa sempre... O nome é um trocadilho com um reality show bastante famoso que a gente tem aqui no Brasil. E a meta era trabalhar sempre nas minhas férias acadêmicas. Então, assim que eu tinha férias da UESC, eu fazia um mês completo, de segunda a sexta, entrevistando pessoas diferentes e fazendo justamente o que o senhor está fazendo aqui, que é dar holofote, dar espaço para novas pessoas mostrarem o seu trabalho. Certo. E para 2025, o que você pretende? Quais são as metas? Pergunta difícil, hein? 2025, que é logo ali, né? Já são menos de 30 dias, né? 2025 eu tenho um plano de lançar a minha nova turnê, né? Eu gosto de pensar na minha carreira musical, por mais que eu não seja compositor,
Eu gosto de pensar nela como fases, como turnês, né? O turnê Breno Sem Limites. É isso mesmo, né? Eu já tive agora essa surpresa aqui do nome. E nessa turnê eu quero trazer ainda mais o aspecto da inovação, né? Aqui na região a gente está tendo um problema bastante constante com o abastecimento de energia elétrica, né? E tem Ilhéus caído mais que muito. Itabuna, Ilhéus até, ainda na mais, Na né? Zona Sul é pior ainda. Eu sou morador da Zona Sul, então eu vejo, tipo, tem dia que cai 10, 15 vezes, né? Eu já perdi alguns equipamentos em casa, Natal, Ano né? Novo cai mais ainda. Vai crescer o ainda consumo de mais energia isso aí maior. por causa dos turistas, né? Então, quanto mais gente na cidade... E aí, são muitos aspectos que a gente vai avaliar, né? Tem especulação imobiliária com tanto prédio chegando, né? A concessionária não está ainda conseguindo fazer frente a tanta gente que está chegando na região aqui, né? O crescimento né? da demanda. A demanda está superando a oferta. E nesse caso, eu já trabalho com baterias no meu show, né? Então, eu consigo, se tiver qualquer tipo de surto, eu já mantenho o meu som, nem que seja por pelo menos 30 minutos, 40 minutos. Mas agora eu quero ter um show 100% independente de energia elétrica da concessionária. E o foco vai ser justamente voltado a energias sustentáveis, porque eu tenho acesso à energia solar. Então esses equipamentos serão carregados com essa energia 100% limpa e eu vou conseguir usar no show sem depender de ter um ponto de luz, sem ter tomada lá. Mas você leva a bateria, não leva equipamento de energia solar, né? No caso. Não, mas ele vai ser carregado por energia solar em casa, entendeu? Certo. Então a bateria já vai ser carregada através disso. A energia solar dá uma economia mesmo para o usuário do sistema? Com certeza, com certeza. Agora, você não tem que pensar isso como algo que você vai conseguir fazer a implantação da energia solar das suas placas solares na sua casa hoje e amanhã você vai ter o retorno. Não é a longo prazo. É cerca de 5, 10 anos e aí você vê o sistema se pagando. E na energia solar você também tem 2 tipos de abastecimento de energia solar, né? A sua casa ela se torna uma mini geradora, porque você está produzindo energia. Só que você tem a energia on-grid, que é ligada na rede, na concessionária. Então você produz para a concessionária e aí no relógio você consegue ter uma comparação do que você está consumindo da sua própria produção e da própria concessionária. Nisso você consegue abater o valor da sua conta de luz. Agora, com o tempo, você não tem perda na captação de energia, não? Com o surgir da placa, poeira e tal, como é que faz isso aí? Então, esse é o detalhe que você tem que estudar para justamente ver o que está realmente compensando. Por quê? Você estuda pensando a longo prazo na tarifa que a concessionária está cobrando do senhor. Ok. Mas você tem que estudar também a qualidade do material que você está trabalhando, né? Se as células ali daquela placa solar realmente é de um material de uma empresa confiável, né? Especialmente em Ilhéus, você está exposto à maresia, né? Então, nesse estudo de recuperação de valor a longo prazo, você tem que pensar também no tempo de vida útil do material que você está trabalhando. E aí, na energia solar, você tem também a off-grid, que é muito interessante, porque na off-grid você não depende da concessionária, né? Você consegue ter uma estação própria, onde você tem baterias, você tem tudo armazenado na sua casa, e aí mesmo se faltar energia da concessionária, você vai continuar com energia, porque você tem as baterias ali te suprindo. É ideal especialmente para ambientes um pouco mais longe dos centros urbanos, né? Minha família que é de Serra Grande, lá a energia solar off-grid é muito utilizada. Lá, né? Em Serra Grande. Agora, vem cá, você também trabalha com experiência com agregar inovação na tecnologia. Isso inclui inteligência artificial? Não, então, nas minhas apresentações, como eu falo de agregar tecnologia, agregar inovação, como eu disse, inovação para mim é algo que depende de um contexto, né? O pessoal fala, é modernidade, modernidade. A Semana da Arte Moderna foi em 1922, né? É um termo que já é um pouquinho antigo, né? Se você parar para pensar. Então o negócio é você conseguir agregar coisa nova que seja efetiva e diferente para a sua realidade. E se tratando de inteligência artificial, existe um recurso hoje em dia que alguns DJs já estão usando aqui na região, que se chama de stands. Esses stands eu consigo em tempo real, a música ali rolando, retirar partes da música para eu colocar algo por cima. Ou então, por exemplo, eu tô aqui com a música tocando, ela é uma música cantada, eu consigo tirar a voz na hora e falar, e agora com vocês? E aí eu dou o foco para a plateia. E aí eu consigo ouvir o que eles estão tocando por cima da música, sem a gravação original atrapalhar. E isso é feito com inteligência artificial. Tem uma experiência de inteligência artificial
no YouTube, que os caras gravaram um disco, Casamento da Loucura, com poemas de Blake, um poeta, William Blake, um poeta que veio em 1700, e que com rock progressivo, né? Olha só. Só que a orquestra é uma espécie de usina de força, tal, o nome da orquestra é em inglês, né? E essa usina de força é toda ficção. Os nomes dos músicos é Fulano da Lua, não sei o que lá, da morte, não sei o que tal. Que ninguém existe. E como nada existe, tudo é ficção. A música também é real, inclusive. Agora, a única coisa real no disco é o poema do cara, que é a música. Tem até o poema dele chamado Tigre, que é uma história sobre o coisa. E tem um poema dele também sobre ele ficar gozando da morte do adversário sobre uma árvore, sabe? O cadáver lá entendido e ele curtindo isso. É um disco que o cara fez com música rock progressivo e IA. Então, hoje você tem recursos, já existem ferramentas onde você consegue criar uma música com poucos cliques, né? Hoje em dia essas ferramentas já têm acesso pago, né? Então você faz mediante assinatura, mas escrevendo, eu quero agora um sertanejo com a voz parecida com um cantor famoso de pagode da Bahia em Fá menor. E a ferramenta faz. É impressionante. Possa ser que ela não tenha uma acuracidade tão perfeita com o que a gente está acostumado a ouvir, com o que é a música comercial. Mas ela faz. E isso já é impressionante. Imagino que será capaz de fazer, eu não falo nem em 5, 10 anos, mas em 1 ano. O que essa ferramenta já vai estar madura para produzir música. E com certeza já devem ter produtoras que já usam IA na produção musical. Inclusive, esses dias eu vi tem um cara da mídia, né, da internet, Bruno Bock, que ele tinha uma produtora de filmes, né? Ele vendeu a parte dele na produtora de filmes e abriu uma produtora de filmes com IA. Ou seja, agora ele só faz vídeos com IA. Então ele não precisa contratar atores, principalmente crianças, que tem toda uma questão com ECA e tudo mais, se é trabalho infantil ou não. Ele consegue fazer tudo isso com IA. Que tem maltratação animais. Também. Então já é algo que já é realidade. A gente não pode pensar no amanhã, não. O amanhã já é agora. E no caso do DJ, a IA pode afetar esse mercado também? Com certeza. O mercado da discotecagem, né, ele passou por diversas eras, né? Desde que os DJs começaram ali nos anos 60 para 70, né, principalmente nos Estados Unidos, você trabalhou com vinil, né, com os discos ali de long play. Aquele bolachão. Exato, né? E depois disso chegaram os CDs. E aí, quem trabalhava com vinil falava, não, perdão, eu não vou trabalhar com CD, porque o CD é um arquivo digital, ele não vai me dar confiabilidade. E depois o CD se tornou massivo. Depois do CD veio o pendrive, a revolução do pendrive, todo o meu acervo num dispositivo desse tamanho. E aí, o cara que trabalhava com CD falava, eu não vou pro pendrive, porque isso aqui, se alguém bater a mão, quebra, para a música. E hoje todo mundo usa pendrive. O próximo passo é a nuvem. Já tem alguns DJs que inclusive já trabalham com isso. Então o cara tem o seu acervo numa nuvem particular, ou então ele depende de serviços de streaming, e aí ele pega a música ali em tempo real com a internet. Ainda não é um negócio 100% confiável, porque, por exemplo, você chega em alguns determinados bairros aqui de Itabuna, você não tem sinal de celular, um pouquinho mais afastado. Então você vai fazer uma festa sem ter o seu acervo ali em mãos, dependendo da nuvem, ainda é um desafio. Mas já tem gente utilizando. Agora, como é que um fenômeno como a Alok surge, que todo mundo vê, tal, os grandes eventos fazem com esse cara? Como é que apareceu essa figura, se todos trabalham igual, no mesmo padrão? É isso. Por exemplo, você tem N guitarristas no mercado, e alguns se destacam, né? Você tem N professores no mercado, alguns se destacam. Ele sempre vai trazer algo relacionado à sua experiência, o que ele consegue entregar no seu serviço. Marketing também, no caso. O marketing também conta muito, lógico, né? Mas normalmente o serviço que esse cara presta, ele é diferenciado, né? Ele tem algum estudo, ele tem algum empenho ali, ele consegue trazer muito provavelmente uma inovação. E falando de Alok, ele é um dos caras que está mais à frente com relação a isso, né? Ele faz shows com os lasers mais fortes que a gente tem disponível no Brasil. Ele fez um, inclusive, no Topo do Mundo, que é um restaurante que parece um disco voador, é muito bonito. Lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais, eu tive o prazer de ir lá e realmente é uma vista espetacular. E ele fez um show lá com o laser mais forte que se viu na América Latina, né? Isso depende de muita energia, né? Depende de muito cuidado, porque laser também é sensível não só para os olhos, mas também para câmeras, né? É tanto que eu trabalhava com laser nas minhas festas, hoje eu não trabalho mais.
O fotógrafo sempre chegava pra mim assim, é um laser ali? Falei, pô, na hora que eu for tirar aqui as fotos, você pode desligar? Não, tá bom. E aí, pra eu carregar um elemento que eu vou estar usando só em parte do tempo, aí eu limei do meu uso. Como é que o laser entra na fotografia? Como é que ele prejudica uma foto? Como é que ele... A câmera, né, a objetiva, ela tem um princípio de funcionamento similar ao do olho humano, né? Então ela tem uma abertura ali da lente, onde essa abertura você consegue definir o quanto de luz vai entrar nela, para conseguir ter o seu melhor registro, dependendo ali da sua demanda. E quando o laser ele entra na lente, ele queima a lente. E nisso você gera um prejuízo para o fotógrafo, que é incalculável. Tem lentes aí que são caríssimas, cerca de 5, 6 mil reais, até mais, eu não estou muito por dentro do setor. Mas tem lentes, só a lente, que custa muito caro. O celular também pode ser afetado por esse Pode, laser? mas aí é uma questão estatística, né? A lente de uma câmera, né, principalmente essas câmeras profissionais, é muito maior que a do celular. Então a chance do laser bater nela é maior. No celular é muito menor. Acontece, né? Inclusive no show da Loki teve relatos de gente que ficou com a câmera ruim do celular. Mas é uma taxa muito pequena, é uma amostragem muito pequena. Mas porque o dele era muito potente. Sim, provavelmente. Né? Além de que teve uma dispersão muito grande, né? Então vai bater em todos os lugares, onde for possível. E como diminuir esse impacto do laser no evento, nos shows e tal? Como reduzir isso aí? Você deixou de usar, né, de alguma forma. Sim. Para mim foi mais viável isso. Eu abri mão. Era uma ferramenta que eu não utilizava tanto, né? É uma ferramenta que é relativamente cara e que ficava até complicado na minha programação. Porque o meu show eu consigo programar cenas. Então, onde o pessoal tá mais agitado, eu aperto um botão e aí a iluminação fica de um jeito. No momento em que eu tenho algo mais a declarar, alguma homenagem, alguma coisa assim, eu já tenho a iluminação um pouco mais dispersa, né? Um pouco mais de fundo, mais de preenchimento, né? Então, tudo isso é programável. O laser, ele já atrapalhava um pouco a minha programação. Porque eu tinha que jogar uma camada a mais de programação de um equipamento que era muito diferente dos outros. E além disso, tinha essa demanda dos fotógrafos. Então, eu prefiro não usar, né? Pela questão de segurança. Agora eu estive num evento de uma DJ aqui em Itabuna, uma DJ que circulava nacionalmente, e teve aqui em Itabuna num grande evento. Ela trouxe um CDzinho gravado de umas 2, 3 horas de gravação, com todas as músicas, música funk, música pop, não sei o que e tal. O show todo dela, que era 4, 5 horas, estava ali naquela coisa. É norma do DJ fazer isso ou não? Não, isso varia muito. Por exemplo, eu não gravo os meus shows, senão eu teria que ter um espaço de armazenamento incalculável, porque todo show meu é diferente, né? Já que cada cliente meu é diferente, todo show meu eu faço de acordo ali com o que o cara quer ouvir, né? Eu já tive festas onde o arrocha foi a demanda, já em outras o forró, já em outras umas festas totalmente dedicadas à eletrônica. Mas o cliente não pede, né? às vezes, esse backup, não? Não, até hoje nunca me pediram, pra te falar a verdade, né? Eu faço o registro da festa e eu publico toda segunda, quarta e sexta no meu Instagram dos melhores momentos, né? Então, de 15 em 15, eu tiro uma semana pra trazer relatos de um evento, né? De um casamento, de uma formatura, de um aniversário, onde na segunda eu posto um vídeo com a panorâmica do evento, na quarta eu posto os melhores momentos do show e aí entra a parte da música, e na sexta eu trago o feedback, né? Que foi também uma inovação que eu trouxe, porque não sou eu que estou falando do meu trabalho. Se você quiser saber se o meu show é bom mesmo, eu tenho vídeos dos meus clientes falando. Então toda sexta, inclusive hoje, daqui a pouco eu vou postar um vídeo no aniversário de Tamires que a gente fez numa academia, né? A gente fez o aniversário na aula de spinning, todo mundo pedalando ali, e a gente tocou no aniversário dela e foi muito bacana. E foi algo diferente. Não, o resultado é impressionante. Porque assim, quando você se torna um empresário, né, que é a empresa de um homem só, você acaba tendo que acumular muitas funções, né? Então, marketing, prospecção, montagem e desmontagem dos equipamentos, alinhamento de som quando eu for tocar ali na hora, visita técnica, são muitas coisas, né? Agora tem a parte do CNPJ também, né? É muita coisa. E o marketing eu confesso que eu deixava um pouco de lado, né? Uma vez ou outra eu fazia um vídeo um pouco mais especial, né? Agradecer ao meu amigo Lenner, né? Tem a agência Medina, que sempre me apoiou nesses casos. Mas era muito raro eu fazer isso, né? E aí, eu parei para estudar um pouquinho mais, para ver o que a rede social pede, né? Como que eu consigo melhorar ali as minhas métricas. E eu confesso que hoje eu estou viciado em engajamento. Porque eu alcançava, sei lá, cerca de 1.500 contas, né? No Instagram eu tenho cerca de 4.000 seguidores. E
isso é um desempenho péssimo. Eu tenho menos alcance do que eu tenho seguidores. Hoje eu alcanço 25, 30 mil todo dia, sempre batendo nesse meio valor. Mas você pode turbinar também pagando, né? Com aquela métrica de pagar, mas é meio robô, né? Aquilo ali não é. Não, é robô, mas. Sim. Perdão, interromper. O uso de robôs. Não, pode falar. Eu, inclusive, trabalhei com análise de dados, que uma das áreas da engenharia de produção é a análise de dados. Sim. Trabalhei para uma terceirizada do Google, onde a gente avaliava justamente isso, a assertividade dos anúncios que estão chegando para os nossos clientes, né? Então esse tipo de tráfego pago, que é o termo que a gente chama, ele existe, ele é real e você consegue atingir mais pessoas. Mas a rede social, sendo a dona daquela ferramenta, né, fazendo um monopólio daquela ferramenta na plataforma dela, não é muito claro exatamente o que ela quer fazer. E eu falo porque eu vi isso dos bastidores. Então, eu nunca utilizei de tráfego pago. Até hoje eu nunca utilizei. Não estou dizendo que eu nunca vou utilizar. Provavelmente algum dia no futuro sim. Mas até hoje tudo que eu consegui construir foi orgânico. E isso que me orgulha muito, porque eu sou completamente avesso à rede social. Se eu pudesse eu não teria Instagram. Eu tenho justamente para divulgar o meu trabalho. É tanto que eu só posto sobre o meu trabalho. E aí eu consegui, tendo essas ferramentas, tendo uma data certa para publicar as minhas coisas na segunda, na quarta e na sexta, algumas outras técnicas que eu utilizo para conseguir ter confiabilidade com os meus seguidores, ter alcance, tudo isso a gente vai fazendo. Agora tem o Threads também no Instagram também. Como é que é esse Threads? Eu não entrei no Threads. Não tive acesso. O Instagram também ele é meio difícil, ele não é amigável. Eu acho ele muito difícil de você usar. Ele é muito usado por gente jovem até. Mas eu acho o Facebook mais amigável, mais fácil. Dizem que é para pessoas mais idosas até. Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que todo o sistema devia ser para ser usado por todo mundo. Mas eu acho que o Instagram é um pouco amigável. Você acha isso também? As redes sociais, como eu disse, elas têm a sua caixa preta que a gente não consegue desvendar, né? Esse que é o fato. Como que funciona o algoritmo, né? Tanto que muita gente vem de curso de que, entendo o algoritmo do Instagram, entendo o algoritmo do YouTube. Mas ninguém sabe de fato como que acontece, né? Parece até que são escolhas parciais, né? A gente não consegue avaliar o que eu tô fazendo vai dar certo. O que possa ser que eu publicando de um jeito nessa semana deu certo, na próxima não deu, né? E o Threads eu nem entrei. O Facebook ele tem a fama de... O Facebook como organização, hoje em dia é chamado de Meta, né? Ele tem a fama de copiar outras redes sociais, né? O Instagram tem o Reels, que era um recurso do Snapchat. O Threads é uma cópia do Twitter, né? Eu confesso que eu não entrei no Threads porque disseram que, pelo que eu pesquisei, se você excluir o seu Threads, seu Instagram cai também. E aí, como o meu Instagram é profissional, eu preferi não correr esse risco. Eu sei. Né? Esse Instagram profissional, você paga para ter ele? Paga uma taxa a Meta? Não, você não precisa pagar para ter o perfil com os recursos profissionais. Mas se você quiser ter o verificado, que é aquele selinho azul, né? Aí você precisa pagar uma assinatura, né? Só que é outra coisa também. Quando você tem o verificado, eles dizem que você vai ter um acesso melhor a suporte e tudo mais. Tudo mentira, é só robô que atende você, entendeu? Então, o atendimento é péssimo. E eu confesso que eu queria um outro nome para minha rede social. Eu não vou falar, porque senão vai que alguém tenta aí e passa na minha frente. Mas eu não consigo, porque é onde é uma conta que inclusive está inativa, né? E eu tento entrar em contato com o suporte e nada de resposta. Então, eu não vou pagar para estar descontato, né? Não bloqueia, não tira do ar nem nada. O nome continua lá ocupado. Eu sei. Né? Então, realmente é muito complicado lidar com esse tipo de coisa. E o que eu tive de relatos foi isso. Mesmo você pagando, né? Você tendo essa experiência VIP, né, do Instagram, que é justamente o selo, o seu atendimento não melhora. Então, eu deixei para lá. E o TikTok? Ih, rapaz. Como eu te falei, eu sou um pouco avesso a redes sociais e o senhor trouxe uma análise muito boa aqui, que as redes sociais, elas são voltadas para uma geração, né? Então, o TikTok e o Instagram, eu já vejo que é uma rede social muito jovem, muito dedicada para os jovens, né? O TikTok mais ainda, né? Eu sei porque no período que eu dei aula, meus alunos todos tinham TikTok. Mas, inclusive, as grandes operadoras de internet, de comunicar de coisa, elas mudaram o mercado de comunicação. O mercado de comunicação foi virado de ponta cabeça. Com certeza. Então, por exemplo, quem fatura hoje com anúncio é o Google, é a Meta, são as grandes redes e não as grandes empresas de comunicação. As empresas de comunicação aparecem em segundo, terceiro lugar, 10º tal, porque a liderança são essas big shots de internet que vendem serviços e tal.
E aí o modelo de negócio das empresas de comunicação, televisões, rádio, jornais acabaram também em função do avanço da tecnologia. Uhum. Você vai ler o jornal de hoje, que é a notícia de ontem, que você já viu na televisão, já leu no site e já viu tudo. Então a notícia, se ela não chegar qualificada, com uma análise de qualidade e tal, você não tem sentido você nem ler o jornal. Você vê que é uma leitura amena, boa também e tal. Sim. Mas e o jornal ainda tem um problema. Você derruba a árvore, que é contra o meio ambiente, e ainda para distribuir, ainda precisa de carro para gastar gasolina, que é outra forma de poluição, né? Aí a gente já entrou em uma seara de muitos assuntos, né? Porque, por exemplo, hoje em dia tudo está se encaminhando para a economia de serviço, né? Então você não compra mais o DVD, você não compra mais o jogo, você não compra mais o disco do seu cantor favorito. Você paga uma assinatura e você tem direito ao catálogo onde vai ter aquilo ali disponível para você. E tudo tem lado bom e lado ruim, tem prós e contras. Então você tem um benefício de ter algo mais prático, mas se a internet cair não funciona, mas tem um download, só que a gente sabe que vez ou outro o aplicativo costuma dar um piti, né? E eu não estou falando de um específico, mas de todos eles. E aí, se a gente for analisar um pouquinho mais, nenhum catálogo tem tudo, tem absolutamente tudo. Se eu quiser, por exemplo, um show do Yes de 1972, ao vivo, em um local específico, eu não vou encontrar no serviço de streaming, eu vou encontrar algum bootleg, algum MP3 na internet, talvez alguma fita, né? Para conseguir ouvir aquela gravação. Eu não vou ter nos streams. Na Deep Web, né? Talvez tenha lá. É só se for lá mesmo, né? Mas então, tem um lado bom e um lado ruim, né? Para mim, eu acredito que o equilíbrio, por exemplo, hoje a maioria dos fotógrafos utilizam a suíte da Adobe, né? O Photoshop. Eu conheci o Photoshop, né? E o Photoshop, ele sempre foi um aplicativo muito caro, né? Você comprava e você tinha posse, era seu. Hoje em dia, o Photoshop é um serviço. Então, você paga uma assinatura e você tem direito a usar diversas ferramentas da Adobe relacionadas à edição de foto e vídeo. Só que isso gera um problema. E se eu realmente quiser aquilo ali? Eu quero comprar o vitalício, eu quero usar e não depender de assinatura. Você não tem essa opção. Para mim, o ideal é você ter atualização lá na frente e você perder essa atualização também. Não, por exemplo, tem um programa muito famoso que não esconda não, que eu sei que você que começou na mixagem, com certeza usou ele, que é o Virtual DJ, né? Que ele te dá a opção de você comprar assinado, né? Então você vai continuar pagando o resto da vida. Dá a opção de você comprar o básico e tem a opção do vitalício. E aí você consegue comprar e recebe atualizações o tempo todo, independente de você estar assinando ou não. Então eu acredito que o ideal seria isso, você ter a opção. Para mim o ideal é sempre isso, você ter opções, né? Você ter escolhas. Isso empodera o consumidor, né? Então dessa maneira você consegue ter acesso a melhores e mais ferramentas, né? E eu acho que até o mundo do artista, do cantor, da banda e tal, também quebrou também, porque a venda de discos, de coisa praticamente acabou. Hoje o nego vende mais o show, o espetáculo, o faturamento do streaming, a parte do leão fica para a produtora, né? E aí? Não, o pessoal fala que hoje em dia o artista ele ganha muito mais com show do que com disco, né? Em parte sim, mas para falar a verdade, o show sempre vendeu mais do que o CD. Não é à toa que desde muito tempo, desde os tempos mais primórdios, o artista faz 25, 30 shows, né? O grande artista, né? No mês, 35. Então o show ele sempre trouxe mais lucro do que a venda de discos. Especialmente porque o disco ele tá atrelado a um selo, a uma gravadora, a uma produtora e por aí vai, a uma distribuidora também. Enquanto que no show você pode ter até uma empresa terceirizada, você pode ter um acesso ali, que às vezes é até do próprio cantor, né? Por exemplo, o Gustavo Lima, Balada Produções, né? Ele é um dos sócios, né? Então, nesse sentido, você consegue... O negócio é que hoje em dia, principalmente com a venda de shows para o setor público, você tem cifras aí incalculáveis, shows de 400, meio milhão de reais, né? 500, 600 mil e por aí vai. E teve a queda na distribuição pelo acesso ao streaming. Então, o streaming ele paga muito pouco, você tem que ter milhões de reproduções para ter um percentual ali razoável, e você não tem um CD físico, né, para você poder entregar e contabilizar. Mas show sempre vendeu mais que CD, sempre deu mais dinheiro que CD. Agora, por exemplo, no tempo da pandemia, você já era DJ? Olha, eu digo que se eu
tivesse que voltar no tempo, rapaz, eu pensaria muito melhor onde que eu comecei, porque, como eu te falei, eu tô na música desde os 8 anos de idade, né, quando a gente se mudou, e sempre toquei em casa por diversão. Você toca piano, guitarra? E eu toco um bocado de coisa, bem mesmo é o piano e o baixo, né, o baixo também nem essas coisas todas não, mas são os dois instrumentos que eu mais gosto, o piano e o baixo. O baixo é o que acompanha também. Sim, né? sim. E quando você falou do rock progressivo, tá sempre muito presente, né? A gente vê caras geniais como o Gary Lee, do Rush, né? Então, a gente vê o instrumento à frente, né? Ali, logo para todo o público ouvir. Mas, se tratando do DJ, eu comecei a tocar no dia 1º de novembro de 2019. Eu tenho essa data como marco para mim, e foi a minha primeira festa como DJ profissional. Eu sei. E pouco tempo depois, em março de 2020, a gente teve um problema que fez a gente ficar em casa, né? Inclusive, no comecinho de março, eu fiz as minhas últimas festas, né? Eu fiz uma formatura, fiz um aniversário, e depois disso fiquei trancado em casa, né? Então, eu tava em casa com um passivo parado, que era justamente o patrimônio que eu tinha comprado, né? E eu não conseguia... exato, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que vender. Mas aí, eu tive as portas abertas para a docência, né? Então, nisso, eu consegui manter os meus equipamentos guardados, né? Eu já trabalhava como professor antes, mas era no Universidade para Todos, que é um programa, né? Você ganha uma bolsa, não é exatamente um salário. Mas nesse momento eu entrei ganhando um salário, né? Como professor. E aí eu consegui manter os meus equipamentos em casa pensando, pô, quem sabe daqui, quando passar esses 15 dias e esse vírus foi embora, a gente consegue voltar a fazer festa. Não fez live não? Não pensou em live não? Aí que tá, eu comecei a fazer lives, né? Já perto de enlouquecer em casa, eu fiz algumas lives. E, inclusive, a gente fez uma live junina, né? A live de São João. Pra mim, São João é a melhor festa que tem. E, inclusive, com minha mãe que tá ali, né? Nos bastidores, nos acompanhando. Sua mãe é música também? Né, ela canta bem, mas nunca fez aula. É uma música por intuição, né? Ela faz de maneira intuitiva. E, junto com ela, a gente fez uma live junina, né? Uma live de São João, onde a ideia era arrecadar fundos, né? Não existia nenhum Pix ainda. A gente colocava o QR Code de algumas plataformas de pagamento que existem até hoje, para arrecadar fundos para um grande amigo que estava perdendo a visão e não conseguiu ter o seu diagnóstico, né? Hoje ele já está bem, graças a Deus, conseguiu. E a live foi um propósito disso, fazer uma live tocando música de São João. Só que meus pais se empolgaram. E aí, fazendo uma live de São João, a gente botou um cerveja de um cooler de cerveja, botou um sorteio de um cooler de cerveja, perdão. A gente fez a decoração da casa com bandeirolas, tudo, né? Com comidas típicas. E nessa live aconteceu algo muito memorável, que foi quando a gente estava apresentando as comidas, meu pai, ao invés de chegar na câmera, né? Ali, mais ou menos onde a câmera tá, ele chegou aqui perto de mim, com um prato de canjica. Só que ela tava ainda mole. E aí a canjica caiu em cima do meu notebook, com 20 minutos de live. Esse vídeo rodou o Brasil todo, né? Inclusive, virou um meme, né? Repetiu por tudo quanto é lugar. Se você quiser, tem lá no meu Instagram também. E eu já suando frio, porque eu falei, pô, não deu meia hora de live e acontece um negócio, uma catástrofe dessa. Mas veio pra algo bom. Então, nisso a gente conseguiu se divertir ainda por mais 4 horas. Quando teve aquelas enchentes, né, que devastaram Itabuna, né, e também afetaram Ilhéus, eu também fiz uma live, né, dando luz às pessoas que estavam precisando de donativos, né. Então, eu colocava lá a publicação das pessoas que estavam pedindo doação, né? Então, nessa vez, eu não mexi com o dinheiro, né? Eu só divulguei quem estava precisando e a gente fez uma live relacionada a isso também. E eu fiz algumas outras lives de teste, mixando, brincando. E foi um período bem bacana, de muito aprendizado. Agora, você se propõe a ser um roteirista de memórias. Como é que é isso? Eu acho que isso é uma coisa muito bonita da gente se ver, porque trabalhando com eventos, a gente consegue lidar com as emoções do público, né? Então, é muito comum eu pegar músicas do passado para agir ali no presente fazendo um show memorável que vai ficar para o futuro daquela pessoa. Que ela vai lembrar e ela vai, pô, aquele show ele tocou aquela música que foi a dança da minha vida, né? Nos meus 15 anos ele tocou aquela música, né? Hoje em dia você tem DJs aqui que fizeram 15 anos de pessoas que hoje estão com 30, 40, né? E essas pessoas vão lembrar do 15 anos, porque é uma data muito marcante, né? E casamento também, né? Você tem essa mesma sintonia, né? Então, eu me proponho justamente a ser o roteirista de grandes histórias, a participar desses grandes eventos, né? Eu não atuo exatamente como um cerimonialista, né? Mas de vez em quando a gente faz algumas narrações, a gente tenta sempre chamar o público e fazer coisas que sejam marcantes. Por exemplo, na dança do casal.
Eu gosto de utilizar os fogos e aí dá um efeito visual muito bacana. Então, nisso a gente consegue redigir histórias muito bonitas. Antes da festa, se faz um briefing com o cliente para saber o que, que ele quer, quais são as alternativas e tal. Agora, você é empreendedor também, nesse sentido de que não é só um artista, é um empreendedor. Como empreendedor, nós vivemos em 2 cidades, você mora em Ilhéus, mora em Itabuna. Itabuna é a 160ª cidade do Brasil em população. Mas nós somos 3.180 em renda per capita. Renda per capita, R$20.000. 39% da população de Itabuna vive de Bolsa Família. Ilhéus é a 168ª, porque é quase a mesma população, são vizinhas, inclusive, até nisso. Mas Ilhéus tem a renda per capita de R$32.000, é 56% melhor do que do itabunense. Mas as 2 cidades têm um ponto em comum: 39% da população vive de Bolsa Família e nossa população é pobre. A Bahia tem 2 milhões de pessoas vivendo de Bolsa Família e o país comemora ainda que não tem desemprego, o desemprego está caindo. Bem, nós temos uma crise social. Para você que é empreendedor, como mudar esse quadro social? Você como engenheiro, como empreendedor, como artista, o que você sugere? Olha, eu me proponho a fazer festa para todo tipo de público, né? Seja ele da classe A, B, C, D ou E, seja ele da religião X ou Y, da orientação sexual A ou Z, eu me proponho a fazer o show para todo tipo de público. Por isso que no briefing, como o senhor bem falou, eu procuro entender qual é que é o gosto musical, o que aquela pessoa, aquele contratante, quer buscar com aquela festa. E nesse sentido, é lógico que eu tenho que ter o olhar crítico para entender qual é o orçamento que eu vou cobrar dessa pessoa. Eu tenho um valor padrão e eu trabalho com esse valor padrão. Independente da pessoa ser classe média, pobre ou rica. Mas se eu vejo que ela tem uma dificuldade financeira, ela quer muito fazer aquela festa, aí eu procuro entender qual que é a história dessa pessoa para fazer um abatimento. Eu não tenho vergonha nenhuma em abater o valor e às vezes até trabalhar com a margem mínima possível. Eu já trabalhei inclusive sem margem, né? Eu já trabalhei inclusive com prejuízo, né? Mas prefiro não voltar mais para essa época. Mas com a margem bem apertada, a gente faz, né? Porque quando a pessoa ela é educada e ela quer realmente fazer, ela quer honrar o seu trabalho, né? E nisso a gente procura fazer o que há de mais acessível, o que a gente consegue. Vamos tentar enxugar alguma coisa aqui, né? Apesar que eu prefiro manter o meu show completo, mesmo que a pessoa pague menos. Eu prefiro entregar tudo, porque ela quis ver aquilo ali. O show seu dura quantos minutos, em média? Em média, eu vendo meu serviço, minha festa, com 4 horas. E aí eu ofereço as horas extras, né? Inclusive, o contratante, às vezes, ele fala comigo: pô, Breno, vamos acertar as horas extras agora, quando a gente tá fechando o contrato. Eu falei: olha, vamos pensar com calma, vamos fechar as 4 horas, que é o valor padrão. E aí, quando chegar na sua festa, meia hora antes, e a gente vê que realmente a galera tá empolgada e quer ficar mais, ali a gente acerta. Por quê? Se eu chegar nessas 4 horas e o pessoal não tiver empolgado, você que pagou a hora extra, eu vou te onerar, né? Eu vou causar um prejuízo que você não vai querer. E na festa o cara já vai estar gastando com foto, com buffet, com decoração, com espaço, com cerimonialista, com tanta coisa, que o que ele puder reduzir, ele vai, né? E normalmente acaba sobrando pros músicos. Mas eu tenho essa percepção, né? Faz parte da minha criação, né? E de ser bastante razoável, né? Não só com um cliente que tem uma dificuldade financeira, mas também com quem se propõe a fazer uma festa longa, e eu falo: olha, melhor não agora. Vamos decidir lá na festa e aí a gente vê. E aí você me paga o valor da minha hora extra. Entendeu? Eu costumo trabalhar dessa maneira. E o repertório, como é que é? O cliente que escolhe, ele diz tal. Sim. Não, a partir dessa análise que eu faço das 20 músicas que o meu cliente escolhe, né? Eu gosto de trabalhar com esse número, porque com 20 você já consegue montar um CD. O perfil, né, do cara também. Exato. E com um CD eu já consigo manter o perfil dele, né? Eu já consigo entender se aquele meu cliente ele gosta mais de forró, de pagode, de funk, de piseiro, né? Então, inclusive, aqui na região, a gente tem muitas pessoas que são oriundas de outros estados, né? Então, às vezes, você quer uma música regional que eu não tenho, né? Eu tenho um acervo de cerca de 10.000 músicas, mas eu não tenho toda a música do mundo. E fui fazer um casamento para um pessoal do Rio Grande do Sul, eles queriam que eu tocasse a guaranha, o vaneirão, né? Que é um ritmo muito tradicional lá. No Spotify não tem, né? Não. Tem, mas aí é que tá. Eu preciso me preparar antes para entender o que ele quer ouvir, né? Então, por isso é muito importante a conversa com o cliente, para eu saber o que ele quer que eu toque, né? E nesse sentido, acabam sempre aparecendo algumas coisas inusitadas. Principalmente quando a pessoa não é daqui, né?
Porque, sendo alguém nascido e criado em Ilhéus, como eu sou, eu entendo muito bem o que A cultura local. o cidadão do sul da Bahia quer ouvir, né? Por mais que eu tenha meus próprios gostos. Eu sei o que a galera quer ouvir, porque o DJ, ele também é um estudo, né? Eu me proponho a estudar sobre isso. E eu sei o que a galera daqui quer ouvir, o que tá em moda e o que tá tocando. A novela Renascer influenciou nos shows, de alguma forma, no repertório dos shows, alguma coisa? A novela Renascer, ela tá influenciando em tudo aqui na região, porque a procura pela cidade de Ilhéus aumentou muito, né? Muitas pessoas querem vir conhecer Ilhéus, querem vir morar em Ilhéus, né? E isso porque a Globo deu um holofote muito grande com a novela, né? Com Tem esse uma novela remake. portuguesa também, sobre a região também agora, parece que a Jura? Olha, eu vou procurar saber. Quem vai se interessar muito é minha mãe ali, que ela gosta de novela de todos os gêneros. Esse povo né? dessa novela Cacau tá em Itacaré, fazendo Olha umas só. filmagens, um negócio Vou lá, procurar tá. saber. Quem sabe a gente se esbarra lá em Serra Grande. Eu soube isso aí. Bacana, minha mãe que gosta, ela gosta de novela turca. Eu nunca imaginei que a novela turca ia ter um espaço no Brasil. Né? Tem novela turca? Tem novela SBT, turca. né? Não, passa muito na Band. E você tem nos serviços de streaming também, mas a Band é a campeã de novela turca. O SBT é muito tradicional nas novelas mexicanas, né? Junto, inclusive, do Chaves, Mas né? qual é a mais dramática? A turca ou a mexicana? Eu acho que pra vencer a mexicana ainda vai dar trabalho, viu? Os caras fazem umas poses, não sei o quê, umas coisas assim que são muito caricatas, né? Você não vê muito aqui na região. Vamos aqui no Brasil, né? Na Eu cena sou mais aqui. Chaves ainda. Eu prefiro Chaves também. Vou de Chaves. Que inclusive voltou pra TV, né? Ficou um tempo fora, mas agora voltou, graças a Deus. Coisa E boa. vem cá, e investimento, o que você pretende fazer nesse período, além da turnê Breno Sem Limite, o que você pretende para 2025, para você botar para rodar no próximo ano? Então, com o projeto Breno DJ Sem Limites, né? Trazendo essa proposta de eu conseguir tocar no local mais inóspito possível. Inóspito, né? Como, por exemplo, no meio da mata, eu consigo fazer um show lá, porque eu tenho a minha energia ali, eu tenho já o meu abastecimento. No meio da praia deserta, eu consigo tocar, né? Não selvagem, você vai lá e... Se o cara quiser, em qualquer lugar, eu tenho como tocar. Em cima da caçamba de uma caminhonete, eu consigo, porque agora o meu equipamento é próprio para isso. Então, os investimentos agora, eles são direcionados a eu conseguir ter esse material, inclusive uma caixa de som nova que vai me atender, né, nessa proposta. Chegou ontem, né? Então eu já tô me preparando para quando chegar no ano que vem a gente lançar essa turnê e começar a rodar o Brasil todo, porque eu não fico só limitado a Ilhéus Itabuna, não. Já toquei muito em Salvador, em Vitória da Conquista, ali na região de Brumado também. Itacaré, de vez em quando a gente vai lá, Canavieira, Zuna. Já toquei em BH também quando eu estive lá. Já tem algum evento para o Ano Novo? Olha, o Ano Novo eu tenho em vista alguns ainda, né? Um cliente, inclusive, falou comigo ontem, né? Só que eu preciso ainda confirmar para ver se a gente vai de fato fazer. Porque quando você trabalha no setor de eventos, né? A data que os outros tiram férias é quando você mais trabalha. Eu sei. Né? Então, ano passado eu toquei no meu aniversário, nesse ano também, né? Réveillon eu fiz já tem 3 anos que eu faço Réveillon, né? Porque teve a pandemia, na pandemia eu não fiz. Então eu pensei em tirar um pouco o pé do acelerador nesse Réveillon. Mas se surgir uma proposta legal de um cara que tem apreço pelo meu trabalho, que realmente queira fazer, né? E que valorize, que é importante, né? Porque o meu preço é muito competitivo. Isso eu falo. Pelo que eu entrego, eu tenho mais de 40 mil reais em equipamentos. E o meu preço é muito competitivo. Mas no Réveillon eu me deixo cobrar um pouquinho a mais, porque é uma data que eu acho que eu preferiria estar com a minha família esse ano. Você tem um site, alguma coisa para contatos? Olha, você pode encontrar mais sobre Breno DJ nas redes sociais, no @obrenodj no Instagram, né? Eu tenho um Twitter também, o @obrenodj. E tem o TikTok, @BrenoDJ, sem um O no começo, né? Que eu vou começar a povoar um pouquinho mais de conteúdo, né? Eu ainda não entendi as manhas dessa rede social, como a gente falou aqui, né? É uma rede social muito jovem, é muito dinâmica, eu não consegui entender. Também, o uso é um negócio complexo e tudo. Também é um algoritmo que a gente precisa sentar e estudar para ver o que de fato ele entrega, né? Então... E eu não sei como é que tem certas pessoas que não tem nada para dizer e tem milhões de seguidores e tal. Como é que é esse fenômeno, né? Mas isso é tão relativo, né? O cara que fica botando o carro de luxo, não sei o que tal, que é trambiqueiro e tal, esse cara tem milhões de seguidores e Essa tal. galera aí eu nem falo, né? né? E isso que para mim é muito importante, é eu deitar com a consciência tranquila, né? Para mim, uma das coisas mais importantes do meu show é eu conseguir dormir bem depois dele, né? Eu vou estar cansado, então é lógico que eu vou dormir, mas eu quero dormir bem, sabendo que
não ocorreu nenhum acidente, que eu não lesei nenhum consumidor, que ele me pagou e eu fui, porque aqui na região, meu amigo, tem muitos desse setor que realmente paga e não vai, recebe o dinheiro e não vai. Eu sei porque eu já vi, né? Eu já vi isso acontecendo, né? E eu não consigo imaginar como que a pessoa, ela dorme bem depois de uma situação dessa. Agora, na área acadêmica, sua tese vai ser sobre o quê? A sua tese de mestrado? Eu na minha formação em engenharia de produção, eu fiz uma tese em logística, né? Que é uma área que eu também gosto muito, assim como a de energias renováveis. E agora no mestrado, se tratando de materiais, eu estou trabalhando com pirotecnia. Eu comecei na área acústica, mas agora eu estou trabalhando com a pirotecnia. Eu vou fazer ensaios com o material que eu utilizo para caracterizá-lo. Então eu vou conseguir mostrar com equipamentos de laboratório o que de fato a gente tem ali nos fogos de artifício. Aí você vai pegar várias marcas de produtos, ver o que tem maior risco, menor custo-benefício, essa avaliação. Eu pretendo analisar por essa ótica não só do custo, mas também se realmente aquele equipamento é seguro, né? E nesse detalhe, é importante a gente avaliar todos os produtos sobre uma mesma ótica, sobre um mesmo referencial. Se eu vou utilizar dessa determinada marca, vai ser sempre do mesmo lote, né? Da mesma fabricação, né? Porque aí eu consigo ter mais assertividades nos meus resultados, né? Breno, nós temos um tempo limitado, o tempo está terminando aqui. Que mensagem você tem para o leitor, o ouvinte da gente no assunto Olha, eu fico mais uma vez muito honrado e muito grato por ter sido convidado para um programa de tanta relevância aqui. Quando eu vi minha amiga de mestrado aqui, Larissa, participando, eu falei, não, que negócio legal, que bacana você jogar um holofote para pessoas que têm algo de interessante a dizer, né? E principalmente gente jovem, abrir espaço para as pessoas. Eu acho que o fundamental no programa é esse, debater problemas e abrir espaço também para as pessoas. Bem, como estamos terminando, uma sugestão de livro é O Realismo Mágico, de Gabriel Garcia Marques. Olha só. O Problema Penal, do jurista e escritor Sérgio Habib, que é itabunense. Tem também um filme antigo e que é válido para se assistir nesses tempos de mudança tecnológica, Zelig, de Woody Allen, que é a história de um nietzscheana, de um ser humano que se adaptava a todas as situações. Se ele fosse negro, ele seria negro. Se ele tivesse entre negros, ele seria negro. Se tivesse entre chineses, ele seria chinês, falaria chinês. Se tivesse entre americanos, seria americano. E se tivesse entre qualquer grupo étnico, racial, religioso e tal, ele se integraria com facilidade. Um filme interessante, bom final de semana e obrigado. Muito obrigado mais uma vez, que prazer estar aqui, bom, viu? Breno, tá legal. Foi um prazer em conhecer também, viu? Igualmente.